Fala galera, mais um episódio do Sala Podcast vindo por aí, show! Pra quem não me conhece, eu sou Alex, estamos aqui hoje aí com uma presença ilustre, junto com meu parceiro Júnior, né Júnior? Fala aí um pouquinho. Vocês estão bom, galera? Bom e bonito, né? Estamos aqui com uma pessoa maravilhosa, que a gente já conheceu um pouquinho, né? Um pouquinho da história dela. Mesmo. A gente vai conhecer um pouquinho mais a fundo hoje. E pra quem não conhece, eu vou apresentar essa figuraça, Tamires Costa. E aí, Tamires, tudo bem? Tudo bem, gente. Prazer estar aqui, né? Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui no Sala Podcast, né? Um prazer. Estou aqui à disposição de vocês e bora lá para conhecer um pouco melhor, falar um pouco das minhas experiências. Legal. Altas expectativas. Quando eu convidei ela falou assim pra mim, nossa, eu gosto de falar muito. Eu falei, aí ela juntou tudo. Aí casou, é o que a gente queria. Maravilha, é isso que a gente precisa. Também muito obrigado desde já agradeço a oportunidade de você estar aqui, vindo aqui, conversar um pouquinho, abrir um pouquinho das suas experiências, tá? A gente fica muito feliz. E é aquilo que a gente falou, fica à vontade. Nosso público já sabe que aqui é a sala mesmo, então é pra ficar tranquilo, como se estivesse na sua casa. E é isso aí, vamos pra cima, né, Júnior? Fala aí. Bora, galera, bora. Tami, pra começar, fala um pouquinho de você, pro pessoal saber quem é a Tamires Costa, quantos anos, da onde vem. Que legal. Então, gente, eu sou a Tamires. Eu sou mãe da Beatrice, de 4 anos, sou casada com o Diego, estamos juntos há quase 10 anos, somos casados há 8 anos. Legal. Eu sou a filha do meio, tenho uma tatuagem aqui, eu gosto de explicar essa tatuagem porque ninguém entende. 2 de 3. Eu sou a segunda de 3 irmãs. Os meus pais são casados há 38 anos, sim. Tem uma família linda, são 3 mulheres. A gente se dá super bem, a gente sempre tá junto. E aí, falando, né, um pouquinho sobre essa questão familiar, eu sempre quis ter uma família, eu sempre quis ter uma filha menina, e desde cedo eu queria que ela se chamasse Beatrice. Então, o senhor já realizou aí o sonho da minha vida de ter uma menina e de se chamar Beatrice. Nossa, show. Isso é muito bom, né? Nossa, Deus, ele já trata os nossos sonhos desde quando é criança, né? Isso que é legal, o povo entender isso. Mas fala um pouco dessa tatuagem, como é que foi fazer ela, o que ela simboliza pra você. É uma parceria, né? Eu e as minhas irmãs, foi a minha irmã mais nova que escolheu essa, então a minha irmã mais velha tem 1 de 3, eu 2 de 3, e a minha irmã mais nova tem o 3 de 3. Nossa, que louco! Cada uma tem. Meu Deus, se minha sogra for querer fazer isso, filho, vai ser 20. Que a família é grande. Nossa, mas é sensacional. Parceria nossa aí. Muito bom. Não. E como é que anda? Como é que tá a sua vida hoje? O que você faz a vida? No que você trabalha? Gente, é meio engraçado, assim, né? As minhas formações. Eu tenho 2 formações e eu meio que trabalho com as 2 coisas. Vou falar um pouquinho aí para vocês entenderem, né? Eu sou bacharel em Ciências Contábeis e também sou bacharel em Teologia. Então, eu tenho 2 formações acadêmicas, né? Tanto sou teóloga como sou contadora. Então, atualmente, a minha empresa é de contabilidade e de consultoria financeira. Então, eu sou consultora financeira, trabalho hoje no Instagram prestando consultoria financeira, principalmente para mulheres, mas também para casais, para famílias. E também, né, dentro da minha igreja, eu atuo com essa parte de teologia. Legal. Então, eu tenho esses 2 ramos aí. Tanto uma quanto a outra são bacharelados, certo? Sim. Tem alguma você se especializou em alguma delas? Por exemplo, uma pós, MBA ou ainda não? Sim. Na contabilidade eu segui a carreira, né? A teologia eu fiz mais para conhecimento mesmo, mas eu fiquei 6 anos dando aula de teologia. Depois disso, de 2015 até 2021 eu dei aula de teologia.
Mas a minha formação acadêmica se deu continuidade depois em ciências contábeis mesmo. Eu tenho um MBA em controladoria e finanças e outro MBA em gestão de pessoas. É crânio demais. São 4 Eu não ia nem falar faculdades. isso. Mas tá maluca, a mulher estudou, hein? Porra, matemática ainda deve ser treta, hein? Muita matemática, né? Tem bastante conteúdo, assim, mas era a minha grande paixão, na verdade, assim, eu sou apaixonada pelos números, mas depois eu entendi que só falar de números não era o suficiente. Sim. Se você falar para uma pessoa assim, gasta mais, gasta menos, quer dizer, ganha mais, Uhum. não é o suficiente para virar a cabeça dela. Você tem que entender de comportamento humano. Você tem que entender por que que ela não consegue ganhar mais ou por que que ela não consegue gastar menos. E aí que eu me especializei em comportamento humano. Então foi por isso que eu estudei economia comportamental e gestão de pessoas. Aí é o que eu falo, né, no meu Instagram de finanças, eu falo sobre economia comportamental. Porque aí sim a gente consegue entender, porque não é só falar sobre gastar menos. Isso todo mundo sabe que tem que Sim. fazer. Mas por que eu não consigo? Porque alguma coisa está por trás. E aí que entra os comportamentos. E a teologia me ajuda muito nisso, porque a gente entende muito sobre as pessoas e acaba conseguindo entender o motivo pelo qual as pessoas não conseguem fazer o que elas deveriam fazer. Sim. Então, assim, apesar de parecer que não tem nada a ver, para mim as minhas formações fazem todo sentido, porque uma fala de pessoas e outra fala de números, e para mim eles andam tudo junto. E Então, a teologia também entra nisso. entra porque a teologia, apesar dela ser o estudo sobre Deus, né? Se a gente for olhar Theo e Logos, Sim. é o estudo sobre Deus. Mas ainda assim, a gente tem muitas matérias dentro da teologia que estudam o comportamento humano. Então você acaba entendendo sobre pessoas. Entendendo sobre pessoas, você acaba sabendo se relacionar. Então, isso para mim fez diferença na minha formação acadêmica. Certo. E hoje você atua profissionalmente como autônoma? Ou você é CLT ou contratada de alguma empresa e também atende no particular? Como é que funciona? Hoje eu tenho a minha própria empresa, eu sou a única sócia da minha empresa, né? Tá. Então eu presto serviços, eu mesmo emito as minhas notas. Como eu sou contadora, eu mesmo sou a minha própria contadora, Sim, né? sim. Mas eu presto serviços para pessoas físicas e para pessoas jurídicas também. Legal. E você falou que a maior parte do seu público é mulher, é isso? Sim, 96% são mulheres. Legal. Fala um pouquinho sobre como isso aconteceu, digamos assim. Você focou nesse público ou não? Foi acontecendo? Foi uma coisa, na verdade, que eu escolhi. Tá. Eu tinha um escritório contábil, eu fui, né, sócia de um escritório contábil por 6 anos, e quando eu decidi abrir a minha própria empresa, eu quis ajudar mulheres. Então, eu já Entendi. fui sabendo que eu iria ajudar esse mulheres. Já era o seu foco. Já era o meu Legal. foco. Que era justamente assim, existem muitas mulheres que elas até sofrem violência doméstica por conta de serem dependentes financeiramente. Então, assim, ela fala assim, eu tenho que viver essa situação porque eu não tenho para onde correr. Então, eu falei, eu preciso ajudar essas mulheres, não só a se libertarem disso, mas no sentido de aprender a cuidar do dinheiro, aprender a fazer uma renda extra. Porque se ela quiser, ela pode sair dessa situação. Então, para que isso fosse possível, eu precisava focar nas mulheres. Então, pensando nisso, a minha intenção com a abertura da minha empresa era que mais mulheres tivessem educação financeira para que elas pudessem decidir sobre suas próprias vidas. Então, eu foquei intencionalmente nas mulheres. Que legal. E então, hoje, a minha atuação é 96% em mulheres, porque eu quero mesmo libertar. Então, chegam mulheres até mim e elas falam, olha, eu não posso pagar. E eu falo, vem mesmo assim. Tem gente que fala, não, ó, me ajuda e quando tiver tudo arrumadinho, eu te pago. Sim. E eu falo, tudo bem. E a pessoa volta e me paga. Ok. Legal. Tem Porque congresso lá na minha igreja, vocês falam, você sorteia, você me dá uma consultoria? Te dou uma consultoria, vamos lá. Porque a intenção é justamente formar mulheres para que elas possam se libertar dessa questão. Porque a gente ajudar, sabe né? que, né, o dinheiro ele acaba sendo tanto um acelerador, caso a pessoa tenha, como um escravizador, caso a pessoa não tenha.
Então, falar de dinheiro ali para mulheres, nesse sentido, é, né, o meu grande propósito. Então, intencionalmente, eu fiz isso. Nossa, show. Antes de a gente entrar um pouquinho na área de teologia, eu queria saber o que despertou você entrar na área de contabilidade? Porque, querendo ou não, é um ramo que visualmente é mais homens, né, do que mulheres dentro desse ramo, né? E o que despertou você a contabilidade, a entrar nesse ramo e começar a atuar nessa questão? Olha, eu falo que eu caí na contabilidade. Geralmente eu falo isso. Por quê? Porque eu comecei a faculdade de Ciências Contábeis com 18 anos. Eu tinha acabado de sair do ensino médio. Então, na verdade, eu nem sabia o que era contabilidade. Sim. Acho que a gente não sabe muito, não é? Hoje, os jovens, eles têm mais, assim, mas a gente sempre conhece as profissões mais básicas ali dentro da escola. Você sabe o que é engenharia, você não sabe o que é contabilidade. Então, a minha matéria preferida era geografia. Era isso que eu queria fazer. Queria fazer geografia. Por quê? Porque eu queria ser professora. Eu gosto muito de ensinar e sou professora até hoje. Então, eu falava, quero ser professora. Qual que é a matéria que eu gosto? Geografia. Já gostava das áreas numéricas, tudo mais. Prestei 4 vezes vestibular para geografia, não formava turmas. Ninguém queria fazer geografia, só eu. A faculdade chegou a me devolver o dinheiro da matrícula, porque não conseguia formar turmas, não tinha aluno. Que legal. E aí eu falei, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu tava passando na frente do Senac com dinheiro da matrícula de geografia. Falei, vou fazer um curso profissionalizante para investir esse dinheiro para não ficar parada enquanto não abre turmas para fazer geografia. Sério, gente, peguei um catálogo do Senac, fiquei olhando cursos. Vou fazer esse aqui. Gosto de números, contabilidade. Peguei um cursinho, escolhi assim, contabilidade. Gostei do curso. Fiz lá um cursinho básico em contabilidade. Aí eu prestei o Enem de novo. Aí tinha lá as opções. Aí, novamente, eu coloquei 4 vezes geografia e uma contabilidade. Aí saiu a bolsa 100% para contabilidade. Aí eu olhei, poxa, tentei mais 4 vezes, acho que não é para ser. Vou fazer contabilidade. E aí eu acabei, assim, me apaixonando pela área. Eu tentei, assim, 3 vezes geografia, depois mais 4 vezes e não consegui. E aí, só uma única vez que eu tentei Ciências Contábeis, eu consegui uma bolsa 100%. Sim. E aí eu falei, acho que é isso mesmo, né? E aí eu acabei fazendo, né, uma bolsa 100% aí do ProUni. E fiz, me formei, assim, eu me apaixonei pela área. Um pouco tempo depois, eu fiz um comércio exterior, fiz um curso técnico em comércio exterior, gostei muito dessa área, depois eu abri um escritório contábil e me apaixonei e nunca mais saí dessa área. Então hoje eu tenho 32 anos e eu trabalho na área desde os 18 anos, eu nem me vejo fazendo outra coisa, eu respiro então além né? das faculdades, além das especializações, ainda tem outros cursos também. Sim, eu fiz esses cursinhos, assim, né? Fiz técnico em comércio exterior, falo espanhol, eu fiz esse curso de contabilidade, né? Tenho vários cursos. Foi no Senac? Foi, Senac. Foi o primeiro antes de entrar na faculdade. E aí, assim, me especializei bastante, viajei muito, né? Pra poder mesmo me especializar. Não, e é louco, Mas né? eu me apaixonei, assim. Falei, não, é isso mesmo que eu quero. Mas não foi, assim, não tive influência, assim, igual meu esposo. Meu esposo é contador, mas o pai é contador, os irmãos são contadores, família toda é de contador. Eu não, sou a primeira contadora da família, ele é a 3ª geração de contadores. Não, né? o meu pai é contador, ele falou assim, eu preciso de alguém para seguir a linhagem. Eu falei, tô fora. Então, meu esposo sim, já é herdeiro de um escritório, né? Eu não tinha isso. E acabei casando com um contador, mas conheci ele na igreja, não tinha nada a ver. Nada a ver. Nossa, Não. Deus. Eu já ia perguntar se conheceu na profissão. Ó, não. ele já tá ali coçando a cabeça. Hein? Por Foi acaso, sem querer. por acaso, nem tinha pretensão de casar com um contador, mas acabou assim, quando a Deu gente certo. foi conversar, e aí,
contador. E dá treta em casa? Fala, não, tá errado essa coisa aqui. Não, você fez errado esse fechamento. Ele me ajuda muito. Bota ele pra trabalhar direto. Nossa, imagine, né? Ele me ajuda demais. Que bom. E como é que... Excel é tudo com ele. Ah, é? Que legal. Domina. E como é que foi essa questão de você e sua esposa, esse encontro? Eu vi que você falou que foi dentro da igreja. Deus já trabalhou com números com você desde criança, né? Foi bem legal, assim, a nossa história, né? Eu me converti com 17 anos, então eu já era de uma igreja, já era convertida, mas eu conheci ele no dia que ele se converteu. Nossa. Então, assim, a gente enfrentou muita coisa, porque ele, em tese, não era convertido, né? Eu conheci ele num retiro de carnaval e ele se converteu naquele dia. Então, assim, foi muito difícil as pessoas entenderem que eu já fazia faculdade de teologia, que eu já não era uma neófita, eu já tinha anos de convertida. Como assim eu ia me apaixonar por uma pessoa que estava usando droga até ontem, né? Ele chegou lá no retiro cheio de droga no carro. Nossa. Com muita droga, com muita bebida, com muito cigarro. Mas ele teve uma conversão linda e eu conheci ele nesse dia. Então, assim, foi muito difícil, assim, as pessoas, essa aceitação, porque eu estava me preparando para ser missionária. E aí você conhece um ex-drogado e você se apaixona por ele, como assim, né? Missão, é missão. Então, assim, que louco, começou o ministério ali, ó. Foi muito difícil, assim, os meus pastores, a minha família não, mas assim, os meus pastores, os meus líderes, eles tinham altas expectativas para que eu casasse com um pastor. E assim, a gente foi muito criticado por isso, porque como assim? E se ele acabar com o seu ministério? E se amanhã ele sair da igreja e te levar junto? Como assim? Você, tipo, nem conhece. E aí, assim, eles não deixaram a gente namorar. A gente ficou meses só orando. A gente não pôde namorar até que realmente todo mundo entendesse se ele se converteu mesmo. E a gente se conheceu e a gente não pôde namorar. Mas louco. tudo bem. A gente ficou um tempão. No propósito. A gente não namorava. A gente nem se beijou nem E vocês nada. tinham qual idade? A gente aí já tinha 23 anos. Ele é um ano mais velho que eu. Eu tinha 23, ele tinha 24 anos. Aí a gente ficou alguns meses. E aí o pastor falou que ele ia orar também. E quando ele entendesse que a gente podia namorar, aí sim. Aí ele foi liberando a gente aos poucos. Ó, agora vocês podem sair. Tá bom, então Nossa, agora a gente que pode difícil, sair. Hein? Aí eu vou falar, esse é difícil. Foi assim. Desculpa, tá? pastor, hein? Não sei, mas... Então agora vocês podem, assim, foi muita luta, assim, teve muitos contratempos. Mas, assim, eu sempre criei na conversão dele. Sim. Porque ele viveu um processo depois. Ele usou droga por 8 anos e ele teve uma experiência com Deus e ele nunca mais usou. Ele não teve nenhuma recaída, mesmo usando drogas fortes, tipo êxtase, assim, viciado nessas drogas. E ele nunca mais usou. Então, assim, foi lindo. Eu me apaixonei por ele se apaixonou por mim. A gente casou 1 ano e 5 meses depois. A gente namorou, noivou e casou, assim. Depois que foi liberado, tipo, então vamos. Vamos casar logo, vai de aqui. ideia. E aí, assim, foi muito, né? Mas o Senhor, ele sempre falou com a gente. As pessoas não acreditavam, mas a gente estava muito certo de que era aquilo. Então, como eu não tinha dúvidas, eu enfrentei aquilo. Porque eu sabia do que eu queria, eu sabia quem ele era. Mas, assim, foi muito difícil. A gente, assim, sofreu muitas coisas porque as pessoas não acreditavam que uma pessoa que estava prestes a ser missionária ia casar com um ex-usuário de drogas, assim, foi muito difícil. Mas é que o pessoal ele meio gosta de rotular as pessoas, né? E não entender o coração dela, né? Às vezes não é porque usou uma droga que não pode ser uma pessoa do bem, uma pessoa que pode mudar a história, tem capacidade, né? E é difícil, né? Essa questão. A gente teve um pastor que veio aqui, o pastor Rodrigão. Cara, sensacional. A história de vida dele é sensacional. Ele foi preso. E quando saiu de lá, da cadeia, ele, sabe, ouviu a voz de Deus, ouviu o que Deus queria realmente pra ele. Ele seguiu aquilo. E hoje um cara é sensacional, referência aí no mundo dos jovens.
E é incrível isso, né? E a igreja precisa entender que não é o passado da pessoa que vai fazer o presente, né, velho? E é interessante porque, assim, a gente acha essas histórias lindas. Quando vem um pregador e fala, a gente fala, nossa, é lindo. Só que quando é na nossa vida, a gente rejeita. E fala assim, pra mim eu não quero. Sim. É lindo. Se o Alex tem essa vida, a gente é fica lindo. com aquele pé atrás. Mas quando será é comigo, eu falo, não, pra mim eu não quero. Então é muito fácil você admirar uma vida dessa, mas quando é dentro da sua casa, você fala, não, eu queria um homem perfeito para ela. Esse aí é só bonito. Então, assim, é até uma hipocrisia da nossa parte. A gente defender, achar lindo um testemunho como esse, quando você pode viver ao lado de uma pessoa que tem um testemunho igual esse, você falar, não. Sim. Será que é? Sim. Então, como assim, né? Então, assim, eu acreditava, porque eu vi. Mas, assim, a gente sofreu muito e hoje, assim, eu tinha certeza, eu sabia. Mas foi muito difícil. Mas como assim, é que foi para você? Porque eu acho difícil. que para ele foi... acredito que para ele é muito difícil, porque tem altos fatores, fora a briga das drogas, toda essa questão. Mas para quem tá de fora, assim, você que tava de fora e começou a conviver com ele e lutando junto com ele ali, como é que foi para você viver? E ainda ouvindo que o povo falando de você, porque é questão de ser missionária, né? Como é que foi esse sentimento para você? Como é que foi viver esse momento? Para mim, assim, eu sempre via quem ele era, sabe? Eu não via exatamente ali aquele momento que ele estava vivendo. Eu já via lá na frente, eu já olhava assim, quem ele ia ser, sabe? Eu não via ali aquele momento que ele estava passando. Eu já imaginava o que a gente ia viver junto, eu já imaginava o filho que a gente ia ter, o nosso casamento. Então, mesmo que ele estava vivendo aquele propósito, eu não olhava para ele sendo aquela pessoa. Eu já sabia quem ele seria. Então, eu olhava para isso. E até hoje, quando a gente está passando por um processo, falava, tipo, nosso lugar não é aqui. Tipo, a gente está num deserto, fala, nosso lugar não é aqui. A gente está só passando por esse processo. Eu já tento olhar lá na frente. Então, assim, eu sempre criei e coloquei essas expectativas, sabe? Não é uma questão de ilusão, é uma questão de fé. Exatamente. Eu olhava e falava assim, não é assim que eu tô iludida, prega, mas é fé. Falava, não, o Senhor falou, e não é essa pessoa, ele está num processo para ele ser essa pessoa. E hoje eu vivo quem eu tinha certeza que ele ia ser. Show. Então, não era ilusão minha. E para ele, como é certeza. que foi? Ele chegou a ficar chateado com isso que foi falado? Ou ele super entendeu, por ser um novo convertido, o que estavam falando? Olha, porque eu me coloco no lugar dele, tipo assim, eu sou um novo convertido, uau! Aceitei Jesus, estou a milhão. Né? Esqueci, Deus já falou na palavra, foi pregado que todos os meus pecados foram jogados no mar do esquecimento, acabou legal. Aí quando eu conheço alguém que pode me levar para mais perto de Deus, eu falo assim, opa, não é para você se relacionar. Como é que foi? Ele super entendeu e se manteve ali junto com você, falou, não, vamos junto. Como é que foi? Eu achei que ele foi muito forte, porque, assim, não é pra qualquer um, assim, as coisas que ele ouviu, as coisas que a gente ouviu, assim. Eu até troquei de igreja por causa dele, assim, não de denominação, né? Depois de alguns anos, né? De muitos anos a gente trocou de denominação. A que a gente estava, a gente não está hoje. Mas, assim, de quase 8 anos. Mas nesse período eu troquei de bairro, assim. Eu era de uma igreja em um bairro e ele era da mesma denominação num outro bairro. E eu acompanhei ele para ficar mais perto dele. Sim. Então eu saí da minha e fui para acompanhar ele. E era da mesma rede? Isso, era da mesma. Mas ministério. Eu fui ficar mais perto dele, porque a gente era de cada um de um bairro e eu me desloquei para acompanhar ele mesmo, de perto, assim. Então eu vi, assim, eu acho que ele foi muito forte, porque, assim, foram coisas que, se ele realmente não tivesse se convertido, isso teria matado muito mais ele do que o fato das drogas, por exemplo. Porque as drogas o Senhor tinha limpado ele, mas essas coisas foram muito mais sérias. E não só carnal, né, que a pessoa pode matar, mas o espiritual mata muito mais fácil, né? Porque a palavra que direciona a pessoa, ela tem um foco, ela tem uma direção correta. Então, dependendo da forma que a palavra vem, ela pode destruir, né? É complicado, é bem difícil. Mas,
eu vi você falando dessa questão de você e seu esposo, né? E a gente conversou em off, né? E você, pelo que eu entendi, você sempre passou batalhas, né? Pra viver o que você vive hoje, né? E foi isso com a sua filha, correto? Sim, também. Como é que foi essa história da sua filha? Com a Bia também. Desde que eu conheci o Diego, eu já sabia que eu tinha problemas para engravidar. Então, desde que eu conheci ele, eu já expliquei isso para ele, que eu tinha, né, problemas para engravidar. Porque caso eu não conseguisse engravidar, ele tinha que ficar ciente. Então, era uma coisa assim. Eu tinha feito diversos exames já e eu tinha 2% de chances de conseguir engravidar, naturalmente. Então, eu expliquei isso para ele. E ele também não era muito a favor da gente adotar. Por motivos pessoais dele, ele não queria. Então, qual foi o acordado antes da gente casar? Se você não conseguir, a gente também não vai adotar. Então, nós não teremos filhos. De verdade, eu queria muito adotar, porque eu queria muito ter filhos. Mas, ao mesmo tempo, eu não podia ter filhos. Então, não dava para eu simplesmente fazer ele engolir a adoção, né? Já Sim. que eu também não podia gerar filhos. Então, eu falei, nem para mim, nem para você. Então, se eu não puder gerar, eu também aceito o fato de não poder adotar. Então, ficamos acordados assim. Mas, desde a lua de mel, a gente começou a tentar engravidar. O médico falou que até 1 ano, mesmo eu tendo todos os problemas, seria normal se eu não conseguisse engravidar. Só que isso já tinha passado 1 ano e eu não conseguia porque eu não tinha menstruação. E a menstruação depende para ovular e depois engravidar. É o processo. Se você não tem a menstruação, você já não ovula e logo não menstrua. E não engravida. Aí, esse já era um dos problemas. Aí eu não tinha menstruação, não tinha ovulação e não conseguia gerar. Esse era um dos problemas, mas era o menor dos problemas. Aí eu tinha alguns problemas nos ovários também. Cistos em um dos ovários, que era o ovário direito totalmente comprometido, e ovário policístico nos 2 ovários. Esse ovário direito, que era totalmente comprometido, o médico falou que eu não ia conseguir gerar por ele, que só o ovário esquerdo que ele funcionaria. O direito estava todo tomado por cistos. Fora a doença que estava nos 2 ovários. E eu tenho o útero invertido, que é o canal do útero virado para as costas. Então, o esperma não chega lá. Nossa. Porque é virado para as costas. Então, eram 4 problemas. Aí, o que acontecia? 1 mês, a menstruação não vinha. No outro mês, o esperma não chegava lá porque era para as costas. Outra vez, o ovário... Aí, todo mês era uma coisa. Aí, nunca dava certo. Aí as probabilidades era que eu tinha 2% de chances de engravidar. 2% de chance. E aí, assim, não tinha condições, porque toda hora era alguma coisa. Ai, tá bom. Aí tinha um óvulo. Aí, assim, tem um óvulo, faz o coito programado. Era uma das técnicas que a gente fazia de reprodução humana. Aí, quando tinha o óvulo, dava assim, 2 minutos, morreu o óvulo, já era, não tem mais óvulo. Aí, assim, não dava tempo, era tudo muito rápido, não tinha mais a possibilidade. E aí, a gente trabalhou com a possibilidade da minha irmã ser doadora do óvulo. Só que nem a minha irmã não conseguia, ela era 50% compatível comigo só. E o médico falou que tinha que ser, assim, 99% pra ser. E ela não era, ela é minha irmã e não era compatível comigo. E assim, de verdade, eu não queria. Mas como a gente já tinha tentado de tudo... E o sonho de ser mãe? Eu falei, prefiro que a doadora seja minha irmã do que, né, um desconhecido. Pelo menos vai ser parecido, né? E aí eu falei, tá bom. E aí ela fez os exames todos e ela não conseguiu doar, porque ela não era compatível comigo. Caramba. Não o suficiente. Ele falou, a gente vai tentar e não vai ser, porque 50 é pouco, tem que ser 99 pra gente tentar. Sim. E aí não deu. Aí tá bom, a gente já tinha feito de tudo. E aí eu não podia inseminar, porque eu não tinha óvulo. Sim. A grande questão era essa, porque é uma inseminação, você vai lá e paga, coloca o óvulo, tudo bem. O meu problema, nem se eu tivesse dinheiro para inseminar, eu não tinha óvulo. Então não era nem uma questão financeira para mim, era pior que isso. Porque eu não tinha um óvulo para gerar. Difícil. Então, para mim, foi muito mais complicado. E aí a gente tentou um outro tratamento de reprodução humana, que é a indução de ovulação, que é para induzir os meus próprios óvulos. Só que isso me daria uma possibilidade de 25% de gravidez múltipla,
eu podia ter 2 ou 3 filhos na mesma gravidez. vez só. A Mas grávida eu de falei, Taubaté, né? Falei, vamos, porque, né? É bom que você já vier 3 já. Qual que é o nome do seu esposo? Diego. Diego, tava preparado já, Diego? O irmão dele tem 3 gêmeas. Então, por parte do seu esposo, já tinha uma probabilidade já. grande. Não, Aí total. somaria com os 25%. Não, minha Então. esposa veio com essas ideias. Vamos ter gêmeos. Eu falei, calma, do podcast precisa rolar. Então, para você ver, a gente tinha isso, mas eu falei, vamos nessa da indução, porque induz o meu próprio óvulo. A gente começou. 1, 2, 3, fizemos 9 induções de ovulação. Nada. E nada. Isso aí, esse processo todo, quanto tempo durou? Isso durou, em média, 3 anos, todo esse processo. Desde quando vocês... É um tempo de casado, praticamente. Porque a gente casou com 24 anos. Ela nasceu em janeiro de 2018, eu tinha 27. Em março, eu fiz 28. Então, foi quase 4 anos, Que louco. Foi quase 4 anos. E como é que foi receber a notícia que estava grávida? Foi, assim, um choque, porque ao mesmo tempo que eu tinha certeza que eu tava grávida dessa vez, eu não esperava, né? Então, foi uma coisa muito louca, assim. Porque eu fiz as 9 vezes, e aí esse remédio eu só podia tomar 3 vezes no ano, por causa da alta composição de hormônios dele. Sim. Então, eu tomava 3 vezes no ano. Se na terceira não desse certo, eu tinha que esperar mais um ano para limpar, para eu tomar 3 vezes no próximo ano. Então, eu tomei janeiro, fevereiro e março. E aí, março, deu negativo o teste, eu não engravidei. O médico falou, já era, 2017. Você não vai conseguir engravidar mais esse ano. E ele ainda falou, você não quer esperar, assim, tomar em janeiro e depois... Falei, não, eu quero tomar de uma vez só, janeiro, fevereiro e março. Falou, se tentar, já era, vai perder o ano inteiro. Falei, não, mas eu quero assim, tentar os 3 meses direto, porque eu tinha pressa, já estava anos tentando engravidar. E aí eu tentei assim, janeiro, fevereiro e março. Em março eu não engravidei, deu negativo o teste. Então, assim, perdi todas as minhas últimas chances daquele ano de 2017. Nossa. E aí eu teria que esperar mais um ano inteiro. Só que o grande milagre é que eu engravidei em abril de 2017. E a conta não bate porque em abril eu não fiz a indução de ovulação. Em tese, tá um mês atrasado. Sim. Eu tomei o remédio em março. E pelas contas da data que ela nasceu, eu engravidei no final de abril. E eu não tomei remédio nenhum em abril. Eu nem podia tomar remédio. E eu não menstruei e eu não ovulei em abril. E eu engravidei no final de abril. Nossa. E aí, assim, por isso que eu falo que ela é um milagre, Total. porque aí Então, eles praticamente perguntavam assim... a data de menstruação. Eu falo, não tem, gente, tem quase 2 anos que eu não menstruo. Falou, mas como que engravidou? Não sei, mas eu tô grávida, porque não tinha data. Que louco. Eles calcularam quantos meses ela foi gerada pelo tamanho do feto, porque eu não tinha data. Então, eles falaram que aproximadamente eu engravidei no final de abril, pelo tamanho dela. Esse foi o cálculo. Só que eu não tomei remédio nenhum em abril. Eu nem podia tomar. Então, e eu basicamente, não assim, ovulei. chegou na 9ª vez, não aconteceu nada, Não vocês aconteceu perderam a esperança. nada, perdemos. A gente ia tentar de novo em 2018. Só que ela nasceu em janeiro de 2018 já. Não, e até Meu maluco Deus. isso, porque o médico falou que não dava mais, tá ligado? Falou, esse ano você perdeu. Falou, já era. Até Caramba, março. Caraca. Aí a gente tentou em março. Só que aí eu comecei, assim, os meus seios doíam muito. E aí eu falei assim, gente, eu tô grávida. Isso eu pensando em abril. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu acho que eu tô grávida. E aí, assim, por ter passado tanto tempo, minha mãe falou assim, filha, pelo amor de Deus, você deve estar com gravidez psicológica, você vai ficar me dando trabalho. Pelo amor de Deus, não fica pensando nessas coisas. E aí minha mãe me deu aquele banho de água fria, assim. Aí eu falei assim, poxa, se minha mãe acha que eu não tô, eu não devo estar mesmo. Deve ser coisa da minha cabeça. E assim, umas coisas no meu corpo. E aí eu falei, meu Deus, que estranho. Aí não passava aquilo.
E aí eu falei com a minha irmã mais velha. Eu falei, cara, é sério? Eu tô estranha. Eu acho que eu tô grávida. Mas assim, ninguém acreditava em mim. Porque a gente já tinha sentido tanto teste negativo. E eu não queria falar pro Diego, porque assim, a gente fica muito sensível. Machuca, né? Tantas coisas, tantos negativos. E aí eu não queria criar essa expectativa nele também. Então eu acabei não falando pra ele que eu tava sentindo todas essas coisas. Só que eu falei pra minha mãe falou, não, você tá doida, né? Gravidez psicológica. Aí a minha irmã comprou a ideia. Minha irmã falou assim, então vamos no médico. Aí, isso já era junho. Quando eu descobri, eu tava grávida de 8 semanas já. Caramba. Eu tô falando que eu engravidei em abril pra vocês entenderem, mas eu descobri dia 8 de junho. Porque eu fiquei 2 meses nessa briga e ninguém acreditava em mim. Eu fiz um teste de farmácia em maio, deu negativo. Então eu falei, já não é mesmo. Mas é porque tava muito novinho. Sim. Então deu negativo. Falei, tô doida mesmo. Passou. E aí as dores não passavam, meu corpo inchando. E aí minha irmã falou, tá bom, vamos lá. Aí eu vou com você. O médico nem fez exame, ele falou assim, sim, você tá grávida. Aí eu virei pra minha irmã e falei, ele tá falando que eu tô grávida. Tipo, doidos, então, para né? de ser doido, doutora. E sem fazer exame ainda. Sem exame, só pelas características, pelas coisas que eu falei que eu tava sentindo, ele falou assim, faz esse exame aqui, mas você tá grávida sim. Aí eu falei, não é possível. Aí fiz o exame de sangue, não falei pro Diego que eu ia no médico com a minha irmã, tudo escondido. Quando chegou o exame, um monte de número lá, eu falei, e agora? Não sabia nem interpretar É o beta, exame. né? Aí aumenta, quanto não maior tava o número. escrito positivo ou negativo. Tinha um monte de número. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí mandei a foto pra uma amiga. Eu falei, amiga, você pode me falar se eu tô grávida ou não? Não sabia nem. Aí ela me mandou chorando, me ligou. Amiga, você tá muito grávida. Porque era assim, acima de 25, mas aí tava 1.300 e pouco já. Nossa. Ela falou, você tá muito grávida. Aí a gente começou a chorar e desesperada. Mas show. eu nem tinha noção que eu já tava muito grávida. E eu descobri com 2 meses mais por conta disso. Mas eu falo que a Bia é um milagre porque tem 1 mês de diferença Sim. da última indução de ovulação. E ela veio assim, sem menstruar e sem ovular, com o útero invertido. A única coisa que me complicou é que eu não podia ter o parto normal por conta do útero não ter desvirado. Tem alguns casos que o útero desvira, o meu não desvirou. Depois que gera. Que gera, ele desvira, o meu não desvirou. Até hoje eu tenho o útero invertido mesmo. Então, assim, eu fiz uma cesárea programada, mas Tá ótimo. ela veio aí. O importante é ela tá aí, né? Exatamente. Mas veio sem nada. E hoje eu continuo sem menstruar, sem ovular, quase 5 anos. Nossa. Que louco. Então, assim, se eu tivesse outro filho, seria propósito outro foi milagre. outro milagre. Mas E Deus o mandou milagre ela. é desde o começo, né? Porque 2%, velho, 2%. tá maluco. No olho carnal realmente não tem como. Não dá. E mesmo não dá. aumentando com o tratamento para 25%, ela ainda não veio pelo tratamento, Não pelos veio. olhos da medicina, né? Que Não estavam veio. acompanhando. Que louco. Deus é incrível, né? Quando é pra ser, não tem Demais. como. Verdade. Ele, em qualquer momento. Eu gosto dessas loucuras, sabe? Tipo, então, de o povo olhar e falar, nossa, que loucura. Eu falo, esse é meu Deus. Esse... Isso é bom a gente falar, a gente testemunhar, porque encoraja outras mulheres que às vezes já estão, já perderam esse sonho, não querem mais, não querem insistir, pararam às vezes até de orar. É bom certeza. ouvir isso, né? Porque isso encoraja a pessoa a continuar, a perseverar, porque eu creio que o nosso Deus é um Deus de milagre. Né? ainda Independente hoje. da área que nós precisamos, ele sempre Com está certeza. atuando com milagres, Com né? certeza. Sim, amém. Até na área financeira. Com De área certeza. financeira a gente tá com a pessoa certa. Com Já tô certeza, louco pra ele virar faz. cliente. Não, aí tem que ser o inverso, né? Só mulher tem que virar cliente. Não, eu vou virar cliente. Não, mas pode Vai ser o primeiro casar. homem. Quem se atende homem aqui sou eu, viu? Eu também, falando sobre isso, a igreja, eu vi que desde os 17 anos você foi pra igreja, mas qual que foi o start inicial para você começar a frequentar a igreja, viver a vida com Cristo? Eu trabalhava numa locadora. Esses dias eu tava dando aula no discipulado, aí um aluno falou assim, de carros?
Falei, não, de filmes. Eu falei, De nossa, fita. gente, Verdade, né? eles A não galera acho que não sabem. deve conhecer a Blockbuster, né? Aí De eu fita. falei, eles não Aquele que sabem você pega e se tinha não pagar no locadora dia, de tá devendo. filme. Mas na época era DVD, né? Já. Já era. Porque você tinha 17 anos, você era não... DVD. Mas aí eu falei, nossa, não era de carros. Eu tenho que falar que é de Nossa, de filmes que filme. eles Nossa, não eu aluguei muito sabem. filme na Blockbuster, cara, quando eu era moleque. Não, era. Você já viu? Você conheceu a Blockbuster? Conheci. Mano, mas Era eu muito adorava. legal. Então, Quando eu minha mãe trabalhava assim. falava, vamos alugar filme, eu falava, nossa, estourei. Era um E parque de aquele diversão. lançamento era devolver, tipo, amanhã. Era isso assim, mesmo. quando era No dia lançamento, seguinte. no dia seguinte. E tinha um Eu monte de trabalhava regra, nessa né? Não pode usar o pegada. CD, não pode fazer isso. Sempre Então, eu ficava bonitinho. testando lá, eu era essa menininha do caixa. E aí, as outras duas meninas que trabalhavam comigo eram crentes. Sim. E eu tinha, tipo, 16 para 17 anos nessa época. E elas dançavam, elas eram do Ministério de Dança. Então, o que elas faziam? Em vez de elas me chamarem pra ir pra igreja, elas me chamavam pra ver elas dançar. Aí elas ficavam assim, tipo, vai ver a gente dançar. Aí elas me mostravam as roupas delas. Eu nunca tive problemas, assim, mas a minha família era muito católica. Eu fiz primeira comunhão, crisma, todas essas coisas. Então, assim, tipo, eu ia pra igreja católica. Não tinha, assim, né, nenhuma outra coisa. Eu ia lá pra missa e tal, fiz todos aqueles rituais lá, e beleza. E aí, assim, elas falavam, ai, olha essa roupa, olha não sei o quê, e dançava lá, me mostrava vídeo, era louvor o dia inteiro no locador, eu ouvia, de boa, pra mim não tinha problema nenhum. Aí, um dia, elas falaram assim, ai, vamos, vai ter o congresso lá e tal. Aí, eu me comprometi, falei que eu ia. Meu, nesse dia caiu a maior chuva. Aí eu falei, nossa, já tô arrependida de ter falado que eu ia, né? Mas já que eu falei que eu ia, eu falei, dei a minha palavra, eu vou. Só que aí, nesse dia, tipo, eu acabei me convertendo. Mas foi uma conversão assim, tipo, eu fui, gostei, me converti, aceitei Jesus. E nunca mais saí da igreja. Não foi uma coisa assim, né? Só que aí, os meus pais, eles eram muito católicos. E aí, eu fiquei meio assim de falar pra eles. Então, eu sempre falava assim, eu vou na casa de alguém. Saía no mesmo horário. Às vezes, eu saía com um salto na sacola e saía de chinelo. E eu ficava assim, vou na casa de fulano, vou na casa de fulano, vou na casa de fulano. Porque eu fiquei com medo, assim. Meu pai até hoje ainda não é convertido, então meu pai falava mal de crente, e aí eu falava, poxa, o que meu pai vai pensar, né? E aí eu não queria falar isso pra eles, porque os meus pais têm essa raiz católica, e eu achava que eles não iam gostar. E aí um dia eu me interti lá, porque assim, acabava o culto, eu saía correndo, só que eu fiquei intertida lá conversando, e minha mãe passou na rua da igreja e me viu. Já fazia uns 3 meses que eu tava indo pra igreja. Eu cheguei em casa como se nada tivesse acontecido e minha mãe falou, você tava onde? Aí eu falei, eu tava na casa da Kátia. Mentira, né? Aí ela falou assim, mas eu te vi lá na igreja. Aí eu falei, eu tava na igreja mesmo. E sabe aquele dia que eu falei que eu tava na casa da Kátia? Eu também tava na igreja. E sabe aquele dia... Aí já... Contei Kátia tudo. é amiga da igreja, já sabemos. E sabe aquele dia que eu falei que eu tava em um monte de lugar? Todos aqueles dias eu tava indo na igreja. Só que aí, como eu demorei pra falar, eu já tava mais assim, já tinha mais forças pra falar que era aquilo que eu queria mesmo. E aí, assim, acho que como eu defendi muito bem isso e ela viu, ela falou, ok. O meu pai, não. Meu pai ficou uns 3 meses sem falar comigo. Mas a minha mãe falou, não, se é isso que você quer, tudo bem. Meu pai virou a cara, falou que, como assim, ia ter uma filha crente. Não queria. Preferia, não queria ter uma filha crente. Ele não queria. Mas a minha mãe aceitou. 1 ano depois, a minha mãe foi pra igreja, minhas 2 irmãs, a minha tia, o meu tio, as minhas primas... 9 pessoas da minha família se converteram 1 ano depois que eu. Meu tio é presbítero hoje da igreja. Que legal. Então, assim, todo mundo foi. Só o meu pai que ainda não foi. Realmente mas você foi o a meu porta, pai né? foi. Mas meu pai me respeita demais, assim. Meu pai vai me ver pregando. Quando eu Que fui legal. consagrada missionária, meu pai me deu um boné do Corinthians. Ele falou assim, ele sabia que era algo especial. Ele não que sabia o louco. que significava ser consagrada missionária. Mas ele sabia que era um momento especial pra mim. Como eu gosto muito do Corinthians, ela vai gostar do presente, né? Me deu um boné do Corinthians. Eu falei, amém.
Então, assim, ele respeita muito isso, sabe? Hoje. Ele entendeu e eu sou uma referência para ele. Tanto que, assim, às vezes as minhas irmãs consomem uma cerveja. Ele não deixa. Ele não quer. Eu posso até, assim, eu achar que não é pecado, mas para ele, se eu tomar, para ele é, porque eu sou a pastora. Então, eu não posso. Sim. Pode estar qualquer pessoa. Ele criou um zelo por você. Ele criou isso, né, comigo. Então, ele me respeita muito em relação a isso. E eu respeito e honro muito isso. Sim. Então, ele tem essa diferença. Ele continua assim, ainda não gostando de crente? Você é a única crente que ele gosta? Não, agora ele, nossa, abre Agora gosta a de todo mundo. casa agora. A casa dele vive cheia legal. de crente, né? Pra ele é outra vida agora. Ele E uma coisa recebe todo que mundo. não só os... O pastor da minha mãe é meu padrinho de casamento. Ele Nossa, vive na show. casa do meu pai. Uma coisa que é legal de a gente entender que não só os católicos, né, mas nós, os evangélicos, todos nós somos crentes, né? Sim, todos com nós, certeza. lógico que Cremos, os católicos né, têm em Deus. têm o estilo deles, né, a linhagem deles, mas assim, o seu pai falou não gosta de crente, mas ele é crente também, entendeu? Porque é uma forma. E às É a vezes forma de e reconhecer, tem né? evangélico que faz a mesma coisa, até os católicos. Fala, não, que feio, católico então, também é nada a cristão, ver, acredita né? e tal. Com certeza. É louco, né? É que a gente vai criando doutrinas e fora que a gente fala muito de essa questão de religião, né? A briga das religiões não são aquilo que vive, são as pessoas, né? O que as pessoas começam a acreditar e aquilo que vão gerando. Então aí acaba começando, você é errado, você é certo, você é aquilo. Então gera muita briga. Eu acho que, em primeiro lugar, se houver respeito e o amor, né? Em cima de tudo, aí acho que a religião ela não, Mas que legal que não entra mais nisso. você, além de ser uma porta para uma boa parte da sua família, você ainda mudou a visão do seu pai sobre os evangélicos e tal. Muito legal. Mas como é que é hoje? Você ainda atua como missionária? Você é missionária ainda? Faz suas missões? Como você casa isso com o seu trabalho? Eu fui consagrada a missionária na Igreja Metodista Wesleyana, que foi a igreja que eu fiquei de quando eu tinha 17 anos até os 31, né? Depois o Senhor nos direcionou para uma outra igreja, que é a Igreja Bola de Neve, que é a igreja que a gente está hoje. Então, lá no Bola de Neve, eu levei a minha consagração. Então, assim, eu sou consagrada missionária ainda, porque a consagração, ela não é tirada da pessoa. Então, eu continuo sendo consagrada missionária. Mas eu não atuo como missionária no Bola de Neve. Eu tenho outras coisas lá, eu faço outras atividades E lá. ao meu ver, Mas eu continuo sendo missionária, Sim, porque sim. é uma consagração minha, né? você atua como missionária independente se é dentro da igreja sim, ou não. isso sim. Porque o seu trabalho praticamente é missionar. Sim. Né? Porque às vezes a gente fica com aquele negócio na cabeça Não que é um ser missionário é ir pra África, isso é ir pra Europa. Não, a gente pode muito bem fazer igual você faz. Sim. Você ajuda mulheres na área financeira. Isso é um tipo de missão. Porque querendo ou não, quando você trabalha dessa forma, eu queria até que você explicasse melhor, o reino de Deus é estabelecido, Com certeza. né? Concorda comigo? Com certeza. Explica aí concordo. melhor. Eu falo no sentido assim de dirigir uma igreja, porque eu fazia isso, né? De dirigir igreja, de pregar, eu ainda prego muito em diversas igrejas, mas assim, de batizar pessoas, de ministrar ceia. Hoje eu já estou em outra pegada, né? Estou em pegada mais de célula, mas eu ainda atuo muito isso, né? Eu geralmente falo que eu sou uma missionária disfarçada de contadora. Eu sempre falo isso lá no Instagram. Porque se eu chego como missionária, as pessoas, né, ela tem um certo preconceito. Né? Exatamente, uma resistência. Então, eu chego como contadora. Mas essa foi uma das coisas que me fez me desassociar do meu sócio. Porque eu tendo uma empresa com sócio, eu também tenho que dividir essa questão. E assim... Eu não posso falar o que eu quero, Valores, né? Do jeito que eu quero, E assim, eu tenho na minha própria empresa, eu vou lá no meu Instagram e falo do que eu quiser. Então, assim, isso é muito melhor. Então, eu quis, né, que ele comprasse as minhas cotas do meu antigo escritório para eu abrir a minha própria empresa, para eu fazer do jeito que eu quiser e eu falar do jeito que eu quiser. Então, assim, foi uma forma também que eu encontrei de levar isso. Então, foi nesse sentido. Então, eu não atuo propriamente dito, no sentido assim, não sou pastora na Igreja Bola de Neve, nesse sentido, não.
Mas hoje eu tenho as minhas atuações lá, né? Sim. E como é que é? Você saiu de uma igreja totalmente tradicional para uma igreja, como eu brinco muito disso, né? A igreja preta, né? Das paredes pretas. Era wesleyana, é isso? Você Era metodista, né? Mas era Então, bem... hoje é uma igreja totalmente diferente daquilo que você Sim. atuava. E como é que tá sendo essa questão? Como é que foi para você? Vocês se adaptaram legal? Foi um bem choque. diferente, assim. Quando o Senhor começou a nos direcionar, foi primeiro com o Diego. E aí, assim, eu fiquei chocada. Quando ele começou a ir, eu falei, meu Deus, eu não acredito. Porque, assim, pra mim, eu ia morrer na metodista. Era inconcebível eu sair de lá. Na minha cabeça, isso nunca ia acontecer. Porque, assim, eu tinha uma vida lá, eu, né, estudei lá, tem a Universidade Metodista, eu me formei. Quando eu saí da faculdade, eu comecei a dar aula lá. Eu já dei aula com a Bia deitada num colchãozinho, dormindo, assim. Então, eu falei, nunca. Se eu fiz isso com a minha filha deitada no chão, assim, nos piores momentos em que eu podia deixar de fazer, eu não fiz, por que agora eu deixaria? Então, assim, para mim aquilo era inconcebível. E o Senhor estava direcionando ele. E aí chegou uma hora que ele falou, eu não vou mais pra Wesleyana. Falei, como assim não vai mais? Não tem essa possibilidade, você não vai mais. Quem falou pra você que existia isso? Então, ele, Não tá no eu não contrato. vou. E aí, assim, a gente só tinha culto de manhã lá. E aí, à noite, ele ia pro Bola de Neve. Eu falava, não, eu sou missionária. Eu falava assim, eu não posso ficar sem marido. Eu falava assim pra ele, você tem que me acompanhar. E aí, assim, eu comecei a me abrir pra poder ver o que ele via lá, né? Sim. E aí, assim, até então eu tive essa resistência de nem querer ir. Porque eu falava assim, e se eu gostar também? E se como assim? Eu não queria nem pagar pra ver. E aí, assim, eu me apaixonei. E aí, isso foi o meu confronto, porque eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Difícil. Como que eu vou falar que eu vou sair, que eu vou acompanhar meu marido? E aí, assim, o Diego começou a não querer mais ir para metodista para poder ir para o Bola de Neve. E aí, assim, ele entregou os cargos dele, ele estava cada vez mais afastado e eu cada vez indo mais sozinha. E isso acabou acontecendo uma crise no nosso casamento. Por quê? Porque ele ia para uma igreja e eu ia para outra. E a gente acabou dividindo a Bia. A Bia falava assim, eu vou para a igreja normal ou para que pisca? Ela falava assim. Aí ela sempre queria ir para que piscava, né? Ela não queria ir para a igreja normal. Ela queria só para a igreja que piscava. E aí ela ficava nessa divisão. Ela também não queria ir. E aí eu falava assim, meu, o que eu vou fazer? E aí, assim, eu chegava lá de manhã e alguém falava, cadê o Diego? Aí eu não queria falar que ele não queria ir, né? Aí eu dava aquele rodeio, tinha acabado de dar uma explicação, eu virava pro lado e alguém falava, cadê o Diego? Aí eu já ficava com raiva. E aí, assim, eu não queria ter aquele sentimento, mas eu sentia raiva, era isso que eu sentia. E aí, quando eu chegava, eu descontava tudo nele em casa. Tá vendo? Você não vai comigo, por isso que eu tenho que ficar sentindo isso, eu não quero sentir isso. E acabava brigando com ele. Chegou uma hora que eu falei, Deus, eu não posso ficar em crise no meu casamento por causa da igreja. Não é o que o Senhor quer, né? A gente tava de boa, tava vivendo uma vida de boa, não tava com crise nenhuma no casamento e agora a gente tá com crise por causa da igreja. Eu percebi que aquilo não era saudável. Sim. Falei, então, assim... E aí, foi uma que, assim... Ele me deu uma dura que, assim, me fez acordar, sabe? Porque ele falou assim, aqui você não é missionária. Tipo assim, aqui em casa você não é missionária. E aí eu percebi que, na verdade, eu tinha que acompanhar ele. E aí foi isso que eu levei pra lá, porque a gente tem muito assim, então eu tinha muitos cargos lá, eu tinha assim, era alto escalão na igreja, mas dentro de casa eu era submissa a ele. E aí, quando ele me falou isso, eu falei assim, poxa, realmente, eu preciso entender que meu marido está nos direcionando para outra coisa. E eu estava batendo de frente com ele, dizendo assim, eu sou missionária. Sim. E quando ele me falou, você, aqui não, aqui você não é. E aí eu baixei minha bola, eu falei, realmente, né? Aqui eu não sou. E aí eu comecei a entender, eu falei, então eu vou me abrir para entender o porquê que meu marido quer isso.
E aí eu falei, Deus, então, é eu e o Senhor, então me mostra. Porque assim, o que que tinha na minha cabeça? Eu achava que eu ia perder. Eu tinha acabado de ser consagrada. Eu fui consagrada em 2021. E aí eu falei assim, poxa, agora que eu ia ser pastora mesmo, né? Eu vou embora. Falei, agora que eu ia viver isso. Eu fiquei 5 anos fazendo bacharel em teologia, 6 anos de aspirantado, que eles falam de estágio, né, para ser consagrado. Sim. Foram 11 anos. Falei, quando eu finalmente consigo a minha consagração, O cara quer mudar de igreja. embora. Falei, ah, não. Aí, assim, pra mim aquilo foi o fim, porque eu falava agora que eu ia. Então, na minha cabeça, eu só entendi assim, vou perder. E aí, eu não achava que ia ter nada de bom, eu só achava que eu ia perder. E eu não queria perder. Sim. Então, na minha cabeça tinha isso. E aí eu coloquei isso diante de Deus. Falei, Deus, eu não quero perder. Eu não fiz tudo isso para perder. Eu quero continuar te servindo. Eu vou para lá para não ser nada. Eu falava assim, o que eu vou ser lá? Eu não vou ser nada. Porque você não chega numa igreja assim, olha, cheguei aqui, eu sou consagrada, eu sou pastora agora. Não é assim que você chega. Então, eu falei, eu vou para lá para não ser nada. Só que assim, como eu tenho uma intimidade com Deus, eu colocava isso diante de Deus. E eu falava exatamente isso para Deus. Falei, Deus... E era a sua verdade naquele assim, momento. Deus, né? eu não quero ser nada. Eu quero te servir, eu quero trabalhar. Eu estudei para isso, eu quero continuar fazendo isso. Pô, eu tinha batizado 9 pessoas em 2021, falei, o que eu vou fazer lá? E aí, assim, eu coloquei tudo diante de Deus. E aí eu tive um sonho, eu pregando lá na prancha do Bola de Neve, só que tinha uma multidão, gente, tinha uma multidão. A minha igreja tinha 137 pessoas. E eu já achava, uau, né? 137, era a igreja sede de Guarulhos. Eu achava que tinha muita gente. Uhum. A igreja do Bola de Neve de Guarulhos, que eu estou hoje, tem 4.000 membros. Nossa. Que o Senhor nos mandou para lá. E eu tava nessa igreja. E eu tava arrebentando na pregação. E tinha prancha e eu tava assim, Tinha prancha. e eu tava arrebentando na pregação. E aí o Senhor me mostrou, eu pregando lá. E aí foi o primeiro sinal que eu tive. Eu falei, opa, eu vou pregar lá. Então, assim, não vou parar, Já teve né? uma resposta, Tive né? esse sonho. Beleza. Não tive nenhum mais, mas tive esse sonho. Então, eu falei, tá, né? Colocou na caixinha, guardou ali. Falou, Tive um sonho, Calma aí. me vi pregando lá. Tá com um pontinho. Aí depois o Senhor ministrou pra mim, assim. Ele falou assim no meu coração: quem renuncia não fica sem. E aí eu falei, tipo assim, se eu renunciar, ele não vai me deixar sem alguma coisa. Eu posso, né, soltar que ele vai me dar. E aí fiquei com essa palavra também. Eu tentando juntar o quebra-cabeça de Deus, né? Quem renuncia não fica sem. Aí tudo bem, passou. E aí, assim, as coisas foi se estreitando. Ele já estava no Bola de Neve frequentemente desde outubro de 2020. Mesmo assim, eu fiquei 1 ano e ele ficou 1 ano sem ir para a igreja. Eu fui consagrada em novembro de 2021. E aí, quando foi... Foi 2021? Não, 2020, né? Não, foi novembro de 2020 que eu fui consagrada. Foi bem na pandemia. Foi bem na pandemia, isso. Ele foi pro Bola em outubro de 2020. Eu fui consagrada em novembro de 2020. Então, ele já queria que eu fosse, só que tinha 1 mês. Então, eu falei, não vou. Tem 1 mês só que você tá lá. Vou ser consagrada. E aí, a gente ficou 2021 inteiro nas 2 igrejas. Eu, na verdade, né? Porque ele só ia no Bola de Neve mesmo. Eu ia nas 2. Como o culto era de manhã, eu ia de manhã para uma e à noite para outra. Assim, as 2. Só que eu falei pro meu pastor. Eu expliquei isso para ele. Falei, olha, pastor, o Diego não quer mais, o Diego quer o Bola de Neve e tal, e ele tá indo para lá. E eu não sei o que eu faço, eu tô dividida. E ele falou que eu não sou missionária dentro da minha casa, que dentro da minha casa eu sou submissa, que ele é meu marido, e agora? E aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu achei que eu seria acolhida. E eles me massacraram, tipo... Não, e o Diego não tá vindo pra igreja. E se ele não quiser nada com nada? E se você, tipo, você vai abandonar sua consagração? E aí, tipo, É bem que ele você não não quer abandonou sua nada. consagração, Mas né? assim, ele não vai querer nada e você vai pra lá. E aí, depois, se você quiser voltar, já era.
Nossa, Aí eu falei assim, gente, mas assim, meu casamento, tipo, tá em crise por causa disso. Eu preciso ir. Em vez de te aconselharem... Porque se eu não for, Não, meu fecharam marido as não portas, quer né? voltar. Eles falaram, ó, tipo, se você não quiser, se você sair, tipo, revoga. É tipo um serviço, né? Tipo... Aí eu falei assim, Pediu as gente, contas, acabou. Aí, quando eu percebi que eu não fui acolhida, isso me chamou a atenção. Porque eu falei assim, eu acho que realmente... Aí eu voltei pra eles, falei assim, olha, foi vocês que me ensinaram a ser família. Eu aprendi isso aqui. Vocês que me ensinaram que família era prioridade. Vocês que me ensinaram que o meu maior ministério era minha família. Então eu vou acompanhar a minha família. E aí eles se revoltaram, tipo assim, e agora você vai abandonar tudo e tal. Aí isso foi em agosto de 2021. Só que eu tava dando aula ainda. E aí eu falei assim, eu vou terminar o semestre, porque eu não vou deixar os meus alunos na mão. Então, em dezembro de 2021, eu vou me desvincular. E aí eu fiz as cartas, tudo, pedi pra me desvincular. Mas eu já tava envolvida no bolo, todo mundo já me conhecia, tudo já tava lá, né? Mas eu fiquei nas duas, e assim, oficialmente, eu estou no Bolo de Neve desde dezembro de 2021. Mas desde outubro de 2020 que eu já tô lá, assim, né? Então, assim, todo mundo já me conhece como se eu já fosse de lá desde 2020. Mas o Senhor nos direcionou pra lá. E aí, uma das outras coisas que aconteceu que pra mim foi muito marcante, eu já estava lá, eu já tinha decidido pelo Bola de Neve, já tinha pedido minha carta, já estava lá oficialmente. A gente foi na igreja sede que tem ali na Lapa, e aí eu tava de olho fechado, assim, na hora do louvor, eu tava de olho fechado, e me veio assim, tipo, o Espírito Santo soprou em mim e falou assim, eu nunca te pediria nada que eu também não te daria. Abre os olhos, eu te dei esse ministério. Nossa. E aí, quando eu abri, tinha 5.000 pessoas no Bola. E aí, tipo, aquela multidão, assim, porque Deus me respondeu. Eu entreguei o meu ministério para ele. E aí, Deus me falou assim, eu não te pedi o seu ministério para você ficar sem ministério. Sim. Eu te pedi um ministério e eu te dei o ministério. Olha aqui o seu ministério. E aí, foi assim, foi lindo. Eu entrei assim, em outra dimensão, né? Porque eu não aguentei. Porque, assim, na minha cabeça o tempo todo era assim: eu vou perder, eu vou perder, eu vou perder, eu vou perder, eu não vou ser nada. E quando eu cheguei lá no Bola, todas as vezes que eu falava de onde eu vim, o que eu fazia, todo mundo falava assim: nós estávamos orando por pessoas como você. Nós estávamos orando por pessoas nesse perfil, nós queríamos pessoas assim, nós estávamos orando. Então, assim, o Senhor me levou para lá. Eles estavam buscando pessoas assim, pessoas com o meu perfil, e o Senhor me levou para lá. Só que eu não queria, porque eu achava que eu ia perder. Então, tanto não perdi, como o Senhor me deu um ministério muito maior. E Ele me falou isso. Então, assim, eu tô muito feliz e tô muito grata, assim, tô muito certa. Mas, assim, a gente rompeu muito, a gente perdeu amizades, pessoas que até hoje não falam com a gente, porque eles acham, assim, que foi uma rebeldia, que como assim, que eu deixei tudo. E, na verdade, assim, eles nunca ouviram isso aqui, eles nunca ouviram essa história. Eles acham que, assim, eu abandonei tudo por uma igreja de porta larga, entendeu? E não foi nada disso. Só que ninguém nunca quis ouvir isso aqui. Não, e o mais louco, se a gente parar pra acha assim, não quis ter um compromisso, ele sabe, não foi o Senhor purinho que me direcionou para isso. Eu trabalho pra caramba pra Deus e eu faria qualquer coisa por ele. Mas ele me direcionou para outra igreja e, né? A obra dele, o reino continua sendo dele. Mas legal eles que não quiseram vocês ouvir. tiveram maturidade para entender isso, né? Mesmo você relutando, quando Deus foi falando, foi colocando ali algo no seu coração, você teve maturidade de identificar. Não é algo do homem, não é o meu marido apenas. Não, ele está sendo direcionado. E tem algo de Deus, sabe? nisso. Não foi assim as emoções, não foi assim de um dia pro outro, sabe? Eu esperei um tempão para ter certeza. Quando ele me chamou um mês, eu falei, não, eu vou ser considerada. Isso, e a gente precisa de mais, né, de mais cristãos, assim, que tenham essa maturidade, tenham esse zelo, como você teve inicialmente, mas tenham a maturidade de reconhecer, opa, realmente, Deus está me direcionando. Não é tipo assim,
o pastor não me deu oi quando ele passou. Sim, Ah, total. acabou, vou sair da igreja. Sim. Não, vou lá pra igreja da esquina lá que é mais legal. É isso Ah, não, a igreja aqui não tá enchendo. Deixa eu ir naquela lá que tá mais lotada. Não tem um motivo. A gente tem que ser maduro pra ser direcionado e sair do ministério com direção. Isso é muito sério, isso é muito sério. E outra, cara, o pessoal não entende, mas o que ela foi ungida, né? Consagrada, é missão, filho. É missionária. Não é pra ficar dentro da igreja, 4 paredes. Não, a missão dela é ir de pregar o evangelho. Então, tipo assim, hoje ela tá aqui. A gente tem um rapaz que é amigo nosso, que vai até vir no podcast. Ele é missionário, a igreja dele entendeu que o momento dele ia ali, ele entendeu que o momento dele não era mais ali, ele foi pra outra, né? O Matheus. Ah, sim. Então, tipo assim, mas por quê? Ele foi pregar o que Deus mandou na vida dele. Ele falou, vai ir de pregue no evangelho, acabou. E é isso que o povo tem que entender, não é, vou pra uma igreja de porta larga. Não, Deus hoje não quer mais que eu fique aqui. Do mesmo jeito que você tá lá na bola de neve, Deus fala, seu tempo acabou aqui, tá, mas agora você vai pra outra. Então você vai pra outra, é simples. A gente é tem o que poder entender de o Deus. tempo de Deus na nossa vida, né? Exatamente. A gente tem que ter essa Eu maturidade. acho que isso é muito sério, assim. Acho que a gente tem que entender isso pra gente não banalizar isso. Foi o que eu falei, assim, foram quase 2 anos pra entender se era aquilo que Deus queria. Não era assim. Foi muita conversa, foi muito tudo, sabe? Foi tudo, assim, muita responsabilidade. Mesmo assim, tendo certeza, eu já tinha certeza, eu ainda falei, eu tenho cargos, eu tenho escalas a cumprir, então, mesmo meu coração estando lá no bola, eu falei, não vou deixar os meus alunos, não vou deixar nada do que eu tenho para deixar na mão fazer também, aqui, que é. eu vou terminar tudo certinho, sabe? Tem que Então, fechar o isso é ciclo, muito, né? O ciclo é importante você então, fechar. assim, é uma honra, né? E eu sou muito grata a tudo que eles me fizeram, tudo que eles me ensinaram, toda a minha base teológica vem dali, né? Mas, assim, a gente precisa entender que o Senhor, ele faz coisas ousadas também. E que, às vezes, a gente não entende. Eu pedi para que ele mesmo me falasse, e ele me falou. E, baseado no que ele me mostrou, eu fiz, né? Já era, e a direção é o pai, né? Não vou brigar com o homem. O homem falou tchau, é tchau. Já então, pensou? Não, bem por temor em aí. primeiro lugar, né? Em tudo, então não condiz. Tamir, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, você atua bastante na rede social, né? Pelo que eu acompanho você, a gente vê. E é uma coisa que edifica muitas pessoas, né? E como é que foi esse start inicial para você entrar na rede social, falar com o povo, entender o público que você tem, como trabalhar com esse público? Como é que foi isso para você? E dentro da sua casa também, que eu acho que deve interferir algumas questões dentro da sua casa, né? Sim, foi assim, ó. Quando eu tive a Bia, eu não falei dessa parte, né? Eu tive depressão pós-parto. E foi uma das coisas que, assim, tanto porque muitas mulheres têm depressão pós-parto, Isso é normal, meio que né? normal, Por conta da quantidade de hormônios que acontece. e isso porque eu doideira. também, o meu corpo ele não produz os hormônios femininos necessários. E aí eu injetei muito hormônio feminino por conta dos tratamentos. E aí eu tive esse pico hormonal, porque aí eu não estava injetando hormônios. E aí, por conta disso, eu também tive um desequilíbrio hormonal. Então, assim, piorou minha situação. Então, eu tive tanto a depressão como a compulsão alimentar junto. E aí, né, eu engordei 22 quilos. Nossa. Hoje eu já tô outra pessoa, mas assim, tudo mudou na minha vida naquele momento. E aí, todo aquele sonho que eu queria de ser mãe, eu achei que eu ia viver o melhor momento da minha vida, porque agora, finalmente, eu ia ter a Bia, e eu acabei vivendo um dos piores momentos da minha vida. Por conta disso, né? Então, assim, tive muito apoio, né, da minha mãe, do meu marido, Isso é das muito minhas irmãs. importante. Mas, ao mesmo tempo, eu, particularmente, não consegui viver tudo que eu gostaria de ter vivido com a minha filha. Tem algumas coisas que eu nem lembro que eu vivi com ela, assim. Eu tenho fotos, mas eu falava, nossa, onde eu tava quando isso aconteceu, sabe? De tão, assim, sem cabeça que eu tava. Então, assim, ao mesmo tempo, eu tinha o outro escritório, então eu trabalhava muito, trabalhava quase 5 horas, eu ficava num transporte, por mais que eu fosse, às vezes de carro, às vezes de ônibus fretado, era muito longe, Guarulhos, Pinheiros, era muito distante. Nossa, então, assim, eu precisei fazer uma transição de carreira para me reorganizar, para organizar a minha vida, para organizar a vida da minha filha,
Porque, assim, eu não tava bem, minha filha não tava bem, minha casa não tava bem, meu marido não tava bem, porque, assim, quando eu chegava em casa, eu não conseguia, assim, mais ter disposição pra ficar com ela. E, ao mesmo tempo, ela já não queria mais, porque ela falou, mas você nunca tá aqui, então, a hora que você tá, eu também não quero, sabe? Então, assim, como eu fiquei mal, eu precisei reorganizar. E aí, a Bia ficou muito doente, ela teve uma reação que o médico falou que foi uma reação do antibiótico. Ela tomou um antibiótico e ela teve uma reação alérgica. E aí um dos médicos falou assim, olha, foi uma reação do antibiótico. A gente vai laudar que foi uma reação do antibiótico que ela teve. Ela ficou com a pele toda vermelha. E aí ela ficou, tipo assim, toda pintada, de cima a baixo, toda vermelha. E aí um outro médico que chegou lá na internação, ela ficou 9 dias internada, tomando adrenalina até, porque ela não reagia. Um outro médico falou assim, olha, a gente vai colocar no laudo que realmente foi o antibiótico, mas na verdade não foi. Isso aqui é resultado de uma depressão profunda da mãe. E se você não se cuidar e parar de passar toda essa carga emocional para ela, você vai matar a sua filha. Ela tinha quanto tempo? Ela tinha 2 anos e pouco. Nossa. Isso foi no começo de 2020. Ela tinha acabado de fazer 2 anos. E aí o médico falou, olha, você vai matar ela, porque ela não vai aguentar. Ela já tinha tido outras doenças, outras internações, e eram tudo ligadas a cunhos emocionais. E aí o médico falou, olha, você precisa resolver a sua vida. E aí, assim, eu tive que me readaptar, eu ganhava muito bem, sendo, né, empresária, incontábil. E aí eu falei, eu vou largar tudo. Falei pro Diego, eu vou vender a minha empresa. Já estava, né, 6 anos como sócia. Eu tinha trabalhado para o meu ex-sócio, tinha crescido, a gente confiava muito no outro. E aí tinha virado sócia dele, né? Então, e eu falei, eu vou ter que largar tudo para ficar com ela. E aí, assim, foi uma coisa que foi muito difícil para mim, porque eu ganhava mais de 10 mil reais e, assim, esse dinheiro ia fazer muita falta pra gente na nossa renda, porque como assim? Você vai tirar 10 mil reais da noite pro dia da sua casa? É muito difícil. Então, assim, a gente teve que baixar muito o padrão de vida. A gente morava num apartamento, a gente teve que sair. A nossa casa estava alugada, a gente teve que pedir a nossa casa, assim, foi muita coisa, assim, tudo. Mas eu falei, eu tenho que fazer isso, porque senão minha filha vai morrer mesmo. Sim. E o médico falou, e do jeito que a gente viu ela, a gente tinha certeza que ela ia morrer, porque ela não reagia a nenhum tipo de tratamento. E aí, daquele dia, eu nunca mais nem voltei para o escritório. Porque isso foi em março de 2020. E a pandemia estourou bem em março de 2020. E então, já começou tudo, veio o home office. E aí, eu pedi para sair. Eu pedi para ele comprar as minhas cotas. Só que aí, eu pedi numa segunda-feira. A pandemia estourou na sexta-feira. Quando eu pedi, ele falou, não, tudo bem, eu compro, vai lá, tal, vai cuidar da sua filha. Eu falei, e agora? Quando estourou a pandemia, eu falei, mano, o que eu fiz? Já era, como que eu vou viver? Porque a minha intenção era assim, vou vender, vou abrir outra, e vai girar, vou trabalhar, vou fazer tudo pra mim e vou recuperar os 10 pau rapidão, eu faço 10 mil meu, né? Uhum. Não tinha como, fechou tudo, não se falava. E eu falei, e agora? O que eu faço? E aí, assim, mas eu tinha certeza que se eu não tivesse falado uma semana antes, eu não teria tido coragem. Então, eu sabia que tinha que ser naquela semana, porque aí eu já tinha assinado, o papel já estava rodando. A empresa já não era mais sua. Não tinha como voltar atrás. Já tinha comprado. E aí eu falei, vai ter que ser. E aí foi. E aí, assim, saiu toda a alteração contratual, vendi tudo para ele, e aí eu fiquei de abril até setembro nessa inércia, tipo, o que eu faço da vida? Até setembro de 2020, não sabia o que fazer, não tinha pensado em nada do digital até então, porque me pegou de surpresa. Então, assim, eu tinha, né, bastante dinheiro, fiquei usando dinheiro, tal, reserva de emergência, que é uma das coisas que eu sempre indico, né? Pessoas ter dinheiro. Então, assim, eu tinha dinheiro pra ficar. Não sei por quanto tempo, por toda a pandemia, não. Mas, assim, eu tinha dinheiro. Então, eu falei, pô, vou ficar com esse dinheiro, vou ficar usando, depois eu vejo se vai melhorar. Ninguém esperava que ia ficar todo esse tempo. Então, eu falei, vou ficar tocando aqui a vida.
abaixei o padrão, porque eu sabia que por enquanto não ia ter. Fiz tudo que estava ao meu alcance, reduzi todas as contas. Tirei a Bia da escola, porque eu falei, agora eu fico com ela. Já elimino, né? Quase R$ 1.000 aí de escola. Nossa. E vamos embora. E aí, assim, fiz tudo que eu podia, fiquei com ela em casa. E aí, as minhas amigas começaram a me falar: Meu, por que que você não faz isso? Por que que você não faz isso? Por que que você não faz isso? Por que que você não vai pro digital e tal? Só que eu até tinha esse plano. Eu tinha falado: eu vou vender e vou abrir outra empresa. Mas como a pandemia rolou, me deu essa bugada. E aí eu me perdi ali. Eu falei, nossa, o que que eu faço agora? E aí as minhas amigas começaram a me trazer pro plano. Sim. Você não falou que ia fazer isso? Faz isso, faz isso, faz isso. Já começa, né? Não importa que tá na pandemia, começa. Aí eu falei, vou começar. Aí dia 1º de setembro de 2020, eu abri a minha empresa. Aí comecei, Online. Online, né? Comecei lá no Instagram, mas assim, aí eu abri CNPJ, tudo, como eu sou contadora, eu comecei abrindo tudo, né? Sim. Aí abri, aí comecei lá, fiz um videozinho de abertura, falei, ó, gente, vou falar desse assunto aqui agora. Vambora. E aí eu já era pós-graduada em finanças também, né, nessa época. Então, depois eu só fiz um cursinho para ser consultor financeiro, mas no sentido de entender assim, qual a primeira sessão? Qual a segunda sessão? O que que eu falo na primeira, na segunda, na terceira? Só script, porque toda o que falar eu já sabia. Mas só essa linha de tempo, né? Essas coisinhas assim, mais de Instagram. Então, eu entendi isso. E aí, eu não sabia fazer nada de design, nada. Contratei a galera para fazer para mim. Até hoje, eu tenho estrategista, tenho pessoal de tráfego pago. Isso aí, tudo tem quem faça para mim. Não faço nada disso. E aí... Até hoje tá rolando, então eu apareço lá, faço stories, faço live, tudo que depende de mim eu faço e tudo que eu não sei fazer eu terceirizo. Então toda essa parte de estratégia de marketing, de páginas de venda, de tudo, né, já tem curso lançado, tudo é a agência que faz. Então eu tenho meu estrategista, ele que comanda tudo. Então, né, eu falo que ele é meu sócio também, porque eu deixo tudo na mão dele. Sim. E aí ele que cuida de toda essa parte de Querendo ou não, para estratégia. quem trabalha com online, é muito importante, né? Essa parte do marketing digital. Aí ele que cuida de toda essa parte aí, de desenvolvimento, de estratégia, de tudo Tráfego isso. pago. Não, De tráfego, E foi ele que até cuida tudo. incrível, porque quando eu soube que ela tava nessa questão online, porque, querendo ou não, eu conheço ela antes, acho que antes de você Sim, entrar no sim. online, né? E aí a minha esposa falou, meu, a Tamiris tá fazendo umas coisas no Instagram, show muito top e tal, a gente tem que acompanhar. Eu falei, mas que Tamiris? Ele é a Tamiris. Eu falei, que Tamiris? Não sei. Ela falou, ó, aqui, ó. Aí eu falei, nossa, e tipo assim, eu sempre vi a Tamiris, tipo, na dela, quietinha, de boa, no cantinho dela. E quando eu vi, eu falei, nossa, realmente. E é uma coisa que é muito show, porque, tipo assim, é um fácil acesso para quem não tinha. Tem essa dificuldade de ter um controle financeiro, né? Porque muito tempo atrás, para você ter um controle financeiro, você tinha que contratar alguém, Era mais ou ir numa difícil. contabilidade, perguntar como é que faz, isso, aquilo. Não, tipo assim, quando eu abri o Instagram e eu vi o que você posta, tudo, aí a minha mulher, ela até manda algumas referências que você faz, ela fala, vamos fazer assim que vai dar certo. Eu falo, poxa, que legal, porque, tipo assim, a pessoa tá passando num momento difícil dentro de casa, veio pandemia, veio desemprego, querendo ou não, as maiores taxas veio acontecer na pandemia, e, tipo assim, pegou e a gente fala, e aí, o que faz? E tem alguém que fala, não, calma, tudo tem solução, tudo tem saída. Você vai recuar como você fez, mas pra lá na frente conseguir uma Colher, coisa né? legal. E sensacional. Te dou megas parabéns, tá? Obrigada. Tá demais. E todo esse conteúdo você disponibiliza só pelo curso ou diretamente pelo Insta mesmo? Qualquer pessoa tem acesso gratuito a esses conteúdos de consultoria financeira, dicas e tudo mais? Diariamente eu tenho os conteúdos gratuitos que eu posto lá no Instagram. Tem vídeo, tem live, tem os stories. Legal. Eu tenho o curso, mas eu abro turmas, fecho turmas. Agora ele tá com as inscrições fechadas. Tá. Eu já abri esse ano, fechei. E eu vou abrir mais uma turma até o final do ano. Mas eu não deixo ele aberto sempre. Porque eu não tenho um curso só com aulas gravadas. Eu faço aulas ao vivo Online. dentro do curso. É isso que eu ia perguntar. Porque aí eu faço assim, eu
disponibilizo alguns módulos, eu faço aula ao vivo para ver se a pessoa assistiu aqueles módulos, e aí eu faço uma mentoria dentro do próprio curso para ver se ela entendeu. E aí depois eu libero mais aulas, aí eu faço outra aula ao vivo para ela captar tudo isso, tirar dúvidas daquele módulo, aí eu vou liberando outros módulos, outra aula ao vivo, para não ficar só aquela coisa, tá, assisti todos os vídeos, e aí, tenho dúvidas. Então eu vou colocando aulas ao vivo entre os módulos, por isso que eu não deixo lá a pessoa, cliquei, comprei e me viro sozinha. Então eu só abro quando eu tenho essa interação. Então, eu tô terminando uma turma ainda, a gente tem mais uma aula ao vivo dos módulos que falta eles assistirem, né? Esse meu curso tem 67 aulas. E quantos alunos, mais ou menos? Depende da turma, né? Eu já atendi mais de 80 pessoas nesse curso. Nossa. E aí, assim, cada turma tem, né, um pouco mais, um pouco menos. Aí eu abro e fecho, e aí eu vou fazendo assim, abro uma turma, concluo essa turma e depois que eu abro outra para conseguir atender. E já tem data prevista para a próxima abertura? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Então, galerinha, qual que é o seu Instagram? Tá de olho. É Tamires com TH, Tamires Costa, e tem 3 underlines no final. Então, galera, já segue aí, começa a acompanhar, porque quando abrir as inscrições, já sabe, né? Aí eu abro e fecho rápido para dar assistência total para essas pessoas que estão ali. Dentro do seu curso, a busca é mais o quê? Empresarial ou física? Pessoa física? Dentro do curso, o curso é mais para pessoa física, mas a consultoria tem sido mais empresarial, microempresários. Mas assim. é a consultoria particular. É particular. Porque, assim, a consultoria, ela tem um ticket mais alto, porque a consultoria sou eu e a pessoa, né? Então, eu fiz esse curso porque o curso, ele é mais barato. Por ser uma aula gravada e a pessoa, assim, a maioria das aulas são gravadas e tenho poucas aulas ao vivo, eu consigo ganhar mais no volume e acabo que eu consigo colocar um ticket menor. A consultoria, ela não é que ela é cara, mas ela tem um valor maior. Do que um curso online. Porque querendo ou não, você vai fazer o cara aprender a trabalhar com dinheiro. Todos aqueles meses, né? Você fica 3 meses em consultoria. Então, às vezes, a pessoa ela não consegue ali naquele momento arcar com uma consultoria. Então, ela vai pro curso. Mas a consultoria, ela tá sempre aberta. Então, agora mesmo, eu tô atuando com 12 microempreendedores. Então, todo dia eu tenho 2, 3 reuniões. 3 meses de processo de acompanhamento. E teve algum cliente, seja um grande ou pequeno empresário, que você trabalhou os 3 meses e o cara, sei lá, cabeça dura, não desenvolveu? Ou não? Geral, tipo assim, não, os caras se reorganizam. Não, já aconteceu. Porque querendo ou não... Porque não depende só da pessoa, né? Depende de mim, depende da pessoa. Eu sempre falo isso, é uma via de mão dupla. Sim. Porque eu sou a pessoa da estratégia, então eu pontuo a estratégia, mas quem tá ali com o dinheiro na mão, quem tá com a fatura, quem tá com o cartão é a pessoa. Se eu falar uma coisa e a pessoa fizer tudo o contrário, não vai dar certo. Então, já aconteceu, mas não pelo fato da estratégia não ser boa, mas da pessoa não aplicar. Por isso que eu perguntei, porque não depende do consultor financeiro. Depende de como você está aplicando aquilo que o consultor te passou. Se a pessoa não aplicar, pode ser, né, qualquer outro técnico falando daquilo, a pessoa, né? Essa semana mesmo eu postei lá um post que falava assim, saber não é suficiente, é preciso fazer. Sim. Porque só você saber o que tem que fazer não é suficiente, você tem que fazer aquilo. Então, às vezes a pessoa sabe, porque eu falei para ela, mas se ela não faz, não é suficiente. Sim. Então, já aconteceu disso, da pessoa saber o que ela tinha que fazer, mas ela não fazer. Não fazer. Então, aí, tipo assim, gente esbarra nisso. A estratégia foi lançada, ela sabia que ela tinha que fazer isso. Mas eu falei assim, olha, o teto de gasto é esse. E aí a pessoa vai lá e extrapola. Aí a conta não vai fechar. Aí vai ficar faltando mesmo. Com certeza. Então, assim, já aconteceu, mas não foi nem por conta da metodologia errônea. Foi porque a pessoa não quer. Não, porque é isso, quando a pessoa entra, então, até mesmo no curso. Um comprometimento. Até mesmo no curso. A pessoa entrou no curso, ela tem que entender que precisa fazer tudo certinho. Exatamente. Porque senão não vai dar certo. Na primeira aula vida, eu falo isso. Assuma o controle da sua vida financeira. Porque enquanto você ficar terceirizando para mim, você tem que achar que eu estou resolvendo esse problema, você não vai conseguir. Você que tem que assumir.
Porque tem muita gente que ela terceiriza o problema. Ela fala assim, eu tô assim porque eu ganho mal. Eu tô assim porque meu marido, eu tô assim porque minha mulher, eu tô assim porque o governo. Enquanto a pessoa não entende que o problema é ela mesmo, ela não para. Então, assim, mas essas coisas não acontecem, mas não tem gente que ganha mal, mas o governo não é zoado. Gente, mas isso são fatores que às vezes você não consegue resolver. Mas o que você consegue? Você tá fazendo? Porque tem gente que não faz a parte dele porque o governo é zoado, sabe? Sim. Então, assim, enquanto a pessoa não para de terceirizar o que ela tem, ela não aprende. Então, elas falam assim, porque o governo culpa não de todo mundo, presta, menos então, minha. assim, eu vou me endividar mesmo. Porque se o governo é corrupto, eu também posso não pagar as minhas contas. O que tem a ver, gente? Uma coisa com a outra, sabe? Mas tem gente que pensa assim. Então, enquanto a pessoa não para de terceirizar e ela assume o controle da vida financeira dela, não dá certo. E Então, a primeira coisa. Você falando disso, eu não posso me considerar um consultor financeiro, mas eu trabalho na área financeira, né? Tanto como corretagem, como eu vendo empréstimos, né? Financiamentos e tudo mais. Mas a quantidade de pessoas que vêm à procura de empréstimos e que já estão endividadas, que querem pegar um empréstimo para quitar um outro empréstimo, ou seja, por falta mesmo de controle financeiro, e a quantidade de pessoas que você vê ganhando bem, né? Às vezes muito aposentado, que ganha bem, tem uma renda legal, mas está totalmente tomado, é gigantesca, é enorme. E talvez por conta disso que você falou, desse pensamento, né? Tipo assim, não consegue se controlar e começa a terceirizar os problemas. É culpa do governo. O governo é assim, eu também vou ser. Não, é culpa de não sei o quê e tudo mais. Então, é muito grande a falta de responsabilidade financeira que existe no Brasil. A gente passa por certas dificuldades, Sim, nossas taxas de todos juros, nós. né, federais, estaduais são altas, mas às vezes a gente precisa começar a olhar pra gente e parar de jogar a culpa pros outros, né, que é exatamente o que você falou. Porque a gente tá numa situação que, assim, você vai conseguir resolver? Você vai conseguir burlar a inflação? Você vai conseguir resolver o problema econômico do Brasil? Porque eu não vou. Sim. Então, é uma coisa que, assim, o que você vai conseguir fazer com as armas que você tem? É isso. Então, assim, a gente precisa olhar por esse lado, porque são fatores externos que são maiores do que as nossas condições. Se a gente ficar olhando para isso, vai ser sempre uma desculpa, porque a inflação tá aí, tá disparada faz tempo. Mas o que eu posso fazer com as condições que eu tenho? Então, tem gente que acaba utilizando isso como uma desculpa que, na verdade, assim, você tá tomando veneno e quer que eu morra. Sim. Entendeu? Porque a pessoa, ela mesma se prejudica. Pô, eu vou pegar o dinheiro com o banco e não vou pagar, ele vai se lascar. Na verdade, o banco... Entendeu? O banco tem seguro sobre a sua dívida. Tem. Se você não pagar a sua dívida, ele aciona o seguro paga a sua dívida, beleza. Ele ganha o dinheiro dele do mesmo jeito. Então, assim, ele não tá preocupado. O banco nunca sai perdendo, né? Lógico que não. Mas aí os seus juros tá lá. Por que o Brasil é conhecido como um país que tem os juros abusivos? Por conta dos próprios brasileiros com a taxa alta de inadimplência. Vai em Portugal. Portugal é assim, você tem um crédito de 10 mil reais se você tiver 10 mil reais na sua conta. Então, é assim, você tem um cartão de 10 mil reais de crédito porque você tem 10 mil de crédito na sua conta. Então, é assim, Portugal não libera crédito para quem não tem crédito. O Brasil libera, porque o Brasil se beneficia com os inadimplentes Com a taxa mesmo. de juros, né? Então, assim, para Portugal, o Brasil é abusivo. E o Brasil fala, mas eu tenho que ser assim, porque os brasileiros não pagam, então eu tenho que ser assim. Ter uma ideia, a gente tinha parceria com uma financeira e eu cheguei a vender muito empréstimo pessoal por essa financeira, né? Porque como quando a gente é correspondente bancário, a gente tem parcerias com diversos bancos e financeiras, né? Então, cada produto a gente direciona para o lugar certo. E a gente perdeu parceria com essa financeira porque eles falaram, cara, a quantidade de clientes que entraram com inadimplência foi muito alta, não dá para continuar. É injusto. Eu achei injusto porque, assim, a gente não tem responsabilidade pelo que os clientes estão fazendo ou deixando de fazer. Mas, realmente, a taxa de inadimplência é gigantesca. É gigantesca.
Sim. E tem que ser alta mesmo a taxa de juros por conta eles disso. falam isso, que por conta da inadimplência, eles ganham nos juros, então um paga pelo outro. Então alguém tem que pagar os juros. Então eles Pelo menos colocam nos juros de quem tá pagando. 2, 3 meses aí, dependendo da taxa de juros, às vezes, do valor que você pegou, às vezes você quita pelo menos o que você pegou. O restante é valor só juros original, mesmo. Tipo, o banco já recebeu de você o que ele te emprestou, o restante é só juros. Exatamente. Galera, então o importante é pague suas contas, viu? Em dia, né? Por favor. Quer melhorar o Brasil? Vamos pagar as contas em dia. Vamos mandar porque, certinho, assim, que o negócio tá desculpa, doido, viu, né? filho? Olha o preço do leite lá, não dá não. Nem Rapaz, bebo. nossa, eu fui comprar leite esses dias, eu falei, não, vou dar uma reduzida, né, que eu tomo 0 lactose, é mais caro, né. Falei, não, Gé, vai lá, minha esposa, dá uma olhadinha lá no leite integral normal, vai. Ela, tá o mesmo preço. Eu falei, então pega o 0 lactose, porque tinha uma diferença de uns R$3, né, mas aumentou pra tá caramba. Eu lá em casa, eu não bebo leite, né? E aí só bebe minha mulher, ela fica feliz. Eu falo, compra lá. né? Porque compra um, fica o mês todo. Aí fica de boa. Também deixa eu te fazer uma pergunta, já a gente caminhando pro final já. Dentro da sua vida, área financeira, pessoal, né? Eu vejo que para a mulher as coisas é mais difícil. Infelizmente, em algumas questões, né? E já chegou a sofrer algum preconceito, alguma discriminação por conta de se você ser mulher e estar atuando e mostrando que você tem mais forças, né? Que não só os homens têm forças, né? Dentro da ter a palavra, dentro de chegar em patamares altos, né? Como você está chegando. E dentro. Ser referência, né? Porque é um ramo que é meio complicado, né? Eu falo porque o meu pai, ele é contador e a gente entrou um pouco nesse aspecto de falar de diferencial entre homem e mulher dentro do ramo dele, né? Da profissão. E ele falou que existe muito isso. E é uma área que é bem difícil, né? Sim. E como é que é? A minha contadora é mulher. A minha contadora é mulher. Ela é amiga da minha esposa. E você sofreu algum preconceito dentro do ramo? Essas questões? Eu já sofri tanto com contabilidade como com teologia. Até pelo fato de ser pastora, né? Porque verdade, não, é verdade. Tem essa. Verdade. Tem muitas igrejas que são contra mulheres se pastorearem, né? Terem cargos eclesiásticos. Então, assim, dos dois lados, mas assim, a contabilidade ainda é mais pesada, ela é muito mais machista. Principalmente na área de investimentos. Recentemente, no Brasil, o ano passado, as mulheres atingiram 1 milhão de mulheres na Bolsa de Valores. Uau. Então, assim, 1 milhão de mulheres não é nada, gente. Então, assim, pouquíssimas mulheres que investem na Bolsa de Valores. Você fala no Brasil, nível nacional. Brasil. Então, assim, agora que bateu 1 milhão de mulheres na Bolsa de Valores. Então, assim, já tem essa questão desse preconceito. Se a gente for olhar dos contadores, o percentual é baixíssimo. Eu vou em congresso de contabilidade, tipo assim, 20% mulheres, 80% homens. Já aconteceu comigo de sentar numa mesa assim e só eu ser a única mulher, de 20, 30 homens. Caraca. De andar assim com os amigos do meu sócio e assim, o meu sócio ser homem e assim, eu estar rodeada assim de tantos homens e eu ficar até meio constrangida assim difícil, por ter né? tantos homens do meu lado e eu ser a única mulher, sabe? E até o meu sócio fica meio sem jeito assim, tipo, nossa, o que eu faço com vocês, sabe? Tipo, onde eu te encaixo na conversa? Porque eu e ele, a gente conversava normal, ele é meu amigo até hoje. Mas, de tantos homens, ele falava assim, nossa, onde a gente encaixa você? Porque, assim, às vezes era num almoço, mas não tinha uma mulher. Sim. Tanto que hoje, no nosso sindicato de contabilidade, eu sou uma das mulheres que eu atuo. A gente tem um núcleo, né, que chama Núcleo Jovem, que são de mulheres contadoras para a gente tentar revolucionar essa contabilidade no Brasil. Então, hoje eu sou uma das contadoras voluntárias do SESCOM, que é o sindicato, né, de contabilidade, para que a gente possa mudar esse jogo. Porque, assim, é discrepante essa questão, mas não é nem assim, porque os homens têm esse preconceito, mas acaba que as mulheres também não se interessam muito por essa área e os homens dominam, então acaba que, assim, não tem muito o que falar, não é meio que culpa deles, sabe? É uma coisa
natural, acontece. Os homens estão lá, eles dominam e acaba que tem uma mulher aqui, outra ali, às vezes não se conhece, fica meio assim, cada uma tá ali. E não se Mas une, nunca chegou né? a sofrer um Não, preconceito? assim, eu já direto. vi alguns tipos de piadinhas, assim, sabe? Umas piadinhas chatas que no fim os caras... Mas assim, né? Tipo, de já chegar amigo do meu sócio e achar que eu era alguma, tipo, secretária dele. E aí ele falou assim, não, é minha sócia, sabe? Tipo, de achar assim, não achar que eu era contadora Sim. também, sabe? Tipo assim, você trouxe sua secretária, sabe? Tipo, sua funcionária. Não, é minha sócia. Aí, tipo assim, você é contadora E é um também? preconceito. É um preconceito. Então né? Porque a pessoa olha, tipo assim, você é contadora? E às Então, vezes faz muito mais do que o homem, né, em si. E se você olha um homem, você fala assim, ele é contador. Se ele tá aqui no congresso de contabilidade, é porque ele é contador. Aí ele tô do lado de um contador, acho que eu sou a secretária dele, sabe? Aí fala, não, é minha sócia, ela é contadora também. Aí, tipo assim, ela é contadora, sabe? É. Mas só por eu estar de um lado de um contador, acho que fala, não, o contador é ele. Não acha que pode ser os dois. Sim. sabe? Se fosse 2 homens, aí teria essa opção. Os dois seriam contadores, mas acho que ela é a secretária do contador, sabe? E você falou sobre investimento, né? De 1 milhão de mulheres, você é uma. Eu sou. E dentro do seu curso, tem algum módulo que fala sobre investimento? Tem uma aula bônus que fala como começar a investir. Legal. Que é justamente assim, o meu foco não é o investimento, o meu foco é antes disso, que é a organização financeira. Sim. Então, eu tenho um bônus para depois que você se organizou financeiramente, você começar a investir. Legal. Dentro da consultoria, que é mais ampla, aí eu tenho sim como começar a investir, simulação de investimentos, os pacotes de investimento, renda fixa, renda variável, todos os investimentos. Mas dentro do curso só tem essa aula bônus de como começar a investir. Antes de finalizar, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o que você faz dentro do investimento. Onde você investe? Eu estudei pouquíssimo sobre bolsa, sobre tesouro direto. A parte de investimento que eu estudei, que eu entrei, foi mais na parte de criptomoedas. Então, que eu conheço um pouco mais. Explica pra gente onde você investe, o que você tá... Não precisa falar valores, mas o quanto rende, porcentagem, onde vale mais a pena. Não precisa entregar o bônus completo aqui do seu curso, mas só deixa um gostinho. Ela tá quase falando isso. Calma, complete o meu curso Vai lá. com calma. É só pra gente, pro público ter um pouquinho do gostinho do que rola aí, não só depois da organização financeira. Não, legal. Eu gosto muito de sempre explicar para a pessoa, para ela investir de acordo com o perfil dela. Tá. Então, assim, o meu perfil de investidora é um perfil moderado. Você vai entender o seu perfil fazendo ali ou o teste de perfil, eu disponibilizo o teste de perfil, ou quando você abre a conta na corretora, você tem que fazer o teste, porque a corretora, ela é corresponsável por também te indicar investimentos. Então, assim, se você tem um perfil conservador, a corretora, ela não vai te indicar cripto, porque não tem nada a ver com o perfil conservador. Ela é corresponsável por isso. Então, o perfil conservador não investe em cripto. Então, eu sou um perfil moderado. A gente tem um perfil conservador, moderado e arrojado. Eu sou um moderado, que é no meio ali, né? Um perfil moderado, ele investe principalmente em renda fixa, 70% do capital dele em renda fixa e 30% em renda variável. Eu sigo mais ou menos essa linha aí. 70-30, né? Então, 70% do meu patrimônio está em renda fixa e 30% em renda variável. Dentro da renda variável, eu tenho ações, não tenho cripto. Tenho ações, a maioria aí são ações. E dentro das ações, eu tenho empresas que eu acredito. Então, assim, eu tenho empresas como Renner, Natura, Ambev. Ambev é uma das que eu amo, porque eu falo, quem não bebe cerveja, bebe coca, né? Então, cara, teve um ano que a Ambev estourou, mas tanto. Se não me engano, foi um ano que ela subiu 300%. Não estou recomendando ação aqui, mas é lógica, né? Ambev, sim. Brasileiro, eu mesmo patrocino a Ambev fácil. Então, a coca aqui, né, não pode faltar. E quem não é do lado da coca é da cerveja, né? Então, tudo bem.
pode Sim. continuar consumindo se eu não me qual engano- cerveja que nós acionistas Se eu não me engano, Vamos gostar. gostamos. se eu não me engano, o Brasil, ele entra num dos maiores consumidores de cerveja. Então, Então, Acho que assim, só deve perder pra Alemanha, talvez, né? Porque a Alemanha, a Coca-Cola deles é cerveja, né? então, deve ser. Mas eu sei que ele entra Né? num dos E mais Magalu? consumidores. Magalu Já agora foi? não. Já foi? Magalu já tive, agora não mais. Não mais, né? Eu ouvi falar, o Rico Agora postou não tá quando, boa, não. quando aumentou a taxa Selic, começou a muitas coisas acontecerem no mercado financeiro. O Rico comentou que seria um momento legal para se entrar no mercado financeiro, porque os valores estão baixos, né? O mercado está caindo e querendo ou não, quando se compra baixo, você vende Sim, na você alta, vende você na tem um alta, né? lucro maior. Você você continua investindo, né? Sempre. Sim, sim. Mas você investiu com um pouco mais, você entrou um pouquinho mais do que o normal ou você manteve o seu moderado? Não, na Magalu você tá falando ou de Não, modo não, geral? no geral, Ah, no geral. tá. Porque a Magalu eu já tinha, né? Já tinha algumas quando ela começou a cair. Na verdade, eu já sabia que ela ia cair, né? Pelas previsões de mercado mesmo. E aí, quando ela começou a cair, eu já tinha vendido algumas. E aí, eu não comprei mais, porque a intenção ela era cair mais, né? Ela comprou a Kabum, já sabia várias coisas que ia acontecer. Então, né? Sim. Não foi uma empresa que eu apostei mais. Mas eu acreditava muito, assim, na Magalu até então, né? Eu tive boas experiências com ela. Então, foi bom enquanto durou, né? Mas, assim... É quem comprou no começo ganhou muita grana. Demais, assim. Mas eu gosto, né, de ações, assim, é uma coisa que eu gosto bastante. E, assim, pra mim, eu gosto muito do Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA é um tesouro para longo prazo, né? Então, assim, o Tesouro IPCA, você paga aí R$36 no título, Uhum. ele é acima da inflação e ele é um título para aposentadoria. Eu gosto de falar dele, eu sempre falo muito dele lá, porque às vezes R$36 hoje não te custa nada. Não é nem o lanche do Mac. Não é. E lá na Principalmente frente, pra nós que gostamos poxa, dos pode te dar muito dinheiro, muito dinheiro. Sim. Mas é a longo Milhões prazo. até a longo prazo. O IPCA é só para longo prazo. Longo prazo a gente está falando aí de pelo menos aí 2033, assim. É, aposentadoria. Uns 10, É, uns 10, 15 aposentadoria, anos. mas longo Falando prazo é disso. acima de 10 anos, Sim. né? Longo prazo é acima de 10. Mas aí eu já faço pensando em aposentadoria. Mas assim, o meu queridinho não é nem por uma questão de rentabilidade, tá? Se for por rentabilidade, tem outros meios. Mas o melhor investimento que eu tenho na minha carteira é pensando em longo prazo é o IPCA. Mas eu não dispenso o Tesouro Selic, porque hoje a Selic tá aí, né, 13,75%. Então eu tenho vários títulos de Selic hoje, porque eu tô aproveitando, E né? ele é a médio Todos prazo. eles. Ele é curto ou médio prazo, né? Todos eles eu comprei com 2%, agora tá 13%. Estão bombando, Nossa, né? tá Sim. demais. Então, Estourou. assim, E é um mercado a Selic que, tá muito boa. Né? querendo ou não, tá crescendo muito, Mas eu né? sempre investi no Tesouro Selic, mesmo quando eu tinha 2%, porque ainda era a melhor rentabilidade, né? Da renda fixa. Era 2%, mas era o que tinha. Então, assim, E dentro disso, a minha esposa, ela tá querendo entrar nessa questão de investimento e tal, a gente tava conversando sobre isso. E foi uma coisa que antes eu tinha muito apreço por isso. Porque eu conversava com o Júnior e tal, a gente ia conversando, se falando. E aí chegou um tempo que eu parei e tal. A minha esposa entrou no banco, trabalhou hoje no Banco Santander, então, tipo, começou a ir lá dentro, eles falam muito de investimento, e ela voltou. Eu queria te perguntar, dentro da sua casa, você e seu esposo andam na mesma linhagem de investimento? Ou você gosta de investir, ele não, ele é mais diferente? Como é que é dentro do seu relacionamento, do seu casamento? a gente já teve períodos em que a gente tinha investimentos separados e a gente já teve investimentos juntos, mas a gente sempre tem investimentos, assim, sempre. O Diego tem os investimentos dele. Hoje a gente já até estava falando sobre isso, né? Hoje mesmo, porque ele queria investir mais dinheiro. Eu falei, pô, vamos viajar. Só pensa em investir, né? Hoje mesmo eu falei pra ele, pô, quer investir todo o dinheiro, vamos investir pra viajar mais ainda. Ô, Diego, vou te ligar, hein? Mas vamos, libera um pouquinho, porque o Diego, se vê R$1, quer investir. E eu falei, vamos liberar um pouquinho, vamos viajar dessa vez. Tá certo, é melhor investir do que gastar, né? Então, mas ele é muito assim.
Eu gosto também de investir, eu invisto bastante, mas eu gosto de viver também. Sim. Ele é muito mais centrado. Já é investidor mais nesse extravagante, sentido. ele já. Ele, assim, se ele vê R$1 dando sopa, ele investe. Aí eu falo, poxa, esse dinheiro não. Eu falo, vamos viajar com esse dinheiro, por favor. Ele, não, mas eu já investi. Eu, não, espera, vamos viajar. Deixa eu ver uma viagem, pelo menos no finalzinho de semana, sabe? E aí, hoje mesmo eu falei pra ele, mas assim, ele é muito assim, a gente sempre teve isso. Sempre né? pensou junto o investimento, sempre. né? Mas às vezes a gente tem planos assim, ele tem o valor dele, mas a gente, mesmo quando a gente investe em contas separadas, a gente tem os nossos objetivos juntos. Então, às vezes a gente fala, olha, vamos imputar o nosso dinheiro aqui, mesmo que pareça que seja um sonho só meu ou que seja um sonho só dele, a gente tá junto. Então, às vezes eu falo, olha, eu preciso de dinheiro para imputar aqui no meu negócio. Ele tira do dele e dá para mim. Às vezes ele também precisa, ó, agora eu preciso aqui pro meu. Eu vou lá e coloco o dinheiro no dele. Ele vai lá e coloca o dinheiro no meu. Então, por mais que pareça que é separado, a gente é um só. Mas ele é tanto investidor quanto eu. Ele tem a conta dele. A Bia tem a conta dela, cartão dela, tem tudo também. Aí a gente um erro do brasileiro é isso, né? Que às vezes a gente acha que só precisa aprender sobre finanças depois que entra no mercado de trabalho. Mas o certo mesmo para criar um cidadão que saiba lidar com dinheiro desde criança. A Bia tem tudo, a Bia tem conta, a Bia tem, né, em casa. Se você pergunta para ela agora, fala, pra que é dinheiro? Ela fala, dinheiro é para guardar no bolso. Ela não fala que é para gastar, não. Ela, se ela vê uma moedinha, educação ela guarda. financeira é muito importante. Então, assim, a gente sempre fala para ela essas coisas. E aí ela já vai aprendendo também. Que show. Isso dela. é muito legal, muito bom. E o legal é ver esses testemunhos, né? Essas histórias, porque eu antigamente, antes de eu entrar um pouquinho nesse universo, entender um pouco, eu tinha muito um preconceito de falar assim, a pessoa fala, vamos investir. Eu já falava, nossa, investir é 10 milhões, 15 milhões. E, tipo assim, eu não tenho dinheiro pra isso, né, velho? É valores. E hoje não, hoje você vê R$36, você já começa a investir aquilo. E rende muito lá no futuro, né? Então, gente, vamos nesse mercado juntos. É o futuro. Isso aí. Não, até em cripto, $1. Também, $1 você, né? A você fração, compra, você compra a E fração, é a né? longo prazo também. Se você não quiser ficar vendendo e comprando toda hora, é a longo prazo. Sim. E você chegou a estudar gráfico, alguma coisa voltado para poder investir ou não? Como é que você faz os seus investimentos? Porque eu pelo menos para entrar no investimento de criptomoeda, eu estudei um pouquinho, uns 2 meses direto sobre gráficos, né? Sim. A cripto, ela exige mais, né? Sim. Como eu só invisto em ações, eu não invisto em cripto, eu estudo os cenários econômicos das empresas. Certo. Então, eu estudo o balanço dela, eu vejo se ela deu lucro, se ela deu prejuízo, se ela está em déficit. Eu olho mais para o cenário contábil, né? Porque é mais a minha área de atuação. Então, cripto, como eu não é uma zona confortável para mim, eu acabo não estudando tanto, né? Então, para as ações, assim, eu bato o olho no balanço, eu sei se a empresa está dando lucro, se ela está dando prejuízo, se ela é uma empresa rentável para eu investir. Porque o que é uma ação? É você se tornar um sócio daquela empresa. Então, para você se associar a ela, você precisa saber se ela está dando lucro. Eu perguntei então, porque... eu não estudo os gráficos porque eu vou por uma outra, né? Porque, querendo ou não, a bolsa também tem os gráficos, né? Por exemplo, você vai... Hoje eu acompanho os gráficos pelo... Eu até esqueci o nome do aplicativo, faz tanto tempo que eu não vejo. O mercado de cripto derreteu, aí eu tô desanimado. Isso é TrendView. TrendView. Quando você abre lá, você tem os gráficos da Ibovespa, você tem os gráficos da bolsa. Das ações, tá subindo, está caindo? Isso. Tá, entendi. Esses gravos, tá, isso eu olho diariamente. Porque ele é muito importante, né? Entendi agora. Porque a movimentação do gráfico, ele te indica para onde tá indo, né? As variações, sim, isso eu olho. Pelo menos das que eu atuo, eu olho sempre. E aí que eu decido se eu vendo, se eu seguro. Isso, o gráfico ele te direciona, ele te dá um norte. Aí que ela vê onde ela vai viajar, né? Se eu vendo, se não. Sua porcentagem de lucro. Mas eu quis dizer assim, no sentido, se eu vou comprar a ação, eu olho
para Sim, quem é o dono sim, da empresa, tudo, né? Para ver se a Isso empresa tudo influencia. realmente Em todo o mercado de investimento, tudo que até o que acontece no mundo influencia, Sim, né? aí Por exemplo, para comprar eu olho para isso. o dono da Tesla, O Elon Musk. o Elon Eu Musk. ia falar dele agora, você acredita? Cara, ele fez um comentário despretensioso, ou às vezes foi até de propósito mesmo para ganhar dinheiro, Cala a boca. da Dogecoin, não sei se você já ouviu falar. Cara, de um dia pro outro ela deu um estouro que muita gente que teve coragem de comprar ficou milionária. E tipo assim, então, muita coisa que acontece de pessoas que às vezes sejam investidor ou não, no mundo em si, influencia muito no que você vai fazer no investimento, cripto né? ele que domina, né? Não, Qualquer coisa que ele sim, fala demais. também. E a Coca-Cola teve uma questão com isso, né? O Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ele tinha a Coca e a água. Ele tirou a Coca da visão e falou: bebam água. Ele jogou a Coca de lado. Você chegou a ver Eu isso? vi, E eu vi não o sei vídeo. quantos milhões a ações da Coca Coca caíram perdeu demais. por conta desse detalhe. E é louco, né? Esse mundo de investimento, eu acho que tem que é uma estar coisa atento que tem a que tudo, se todas cuidar as muito. Então, notícias. Você aí tem que eu estar já atento. olharia para um balanço da Coca, eu já falava, não, já não ia Já não comprar, compra. porque, Porque eu já ia olhar o é déficit, uma pessoa entendeu? muito grande. Eu falando no Elon Musk, ele fez a transação para comprar o Twitter, agora não quer mais, tá ligado? Tá desfazendo. Tá ligado? Então é um bagulho que, querendo ou não, tem que se analisar. Exatamente. Tem uma vez que eu tava conversando com uma pessoa e ele falou, cara, eu não só me basio na questão econômica, como eu me basio em tudo que tá acontecendo no mundo. A palavra do presidente, a palavra do influenciador, a palavra... Ah, caiu um prédio em tal lugar. Opa, então lá em tal lugar tem empresa tal. Então pode ser que a empresa tal não vai render. As eleições agora no final do ano vai influenciar demais. Não, E quando ele influenciou. comprou também, que ele falou que ia comprar o Twitter, as ações do Twitter caíram. Não, o real, se não me engano, a bolsa, quando sai... Não tem um partido, tá, gente? Eu vou só falar do que aconteceu. Quando o Lula saiu e teve a ideia de entrar o Bolsonaro, as ações subiram. Sim. E aí valorizou dólar por conta caiu, da troca de presidente, Sim. teve toda essa questão. Então, Tudo, tipo assim, tudo influencia. tudo influencia. E é uma... É pesado. Eu acho que é um tempo de investir. Eu acho, só acho. Porque a Selic está em alta, ela está em 13,75, mas a intenção dos economistas é que ela caia e fique aí numa média de uns 8% ano que vem. Não. Já pega a Então, dica, né, assim, galera? ela tá subindo, mas a inflação não vai conseguir segurar ela todo esse tempo, não. Ela tá subindo para que as pessoas consumam mesmo, Sim. mas depois ela vai cair. Então, assim, já tem era. que investir para ganhar dinheiro agora, porque depois ela vai cair mesmo. Gente, infelizmente chegamos ao final desse bate-papo maravilhoso. Falei que ia ser bom, não falei? Demais, Falei que ia ser um bate-papo show de bola. Fico muito feliz, tá, Tamiris, por receber você aqui. Novamente agradeço muito você, a sua família, seu esposo, por estar aqui com a gente, ter dado essa oportunidade pra gente ouvir um pouquinho da história, ouvir um pouquinho de como foi toda a sua vida e como é ainda, né? E aprender um pouco também. Não, você é louco, eu aprendi demais. Eu já tô... Isso aí já tá batendo forte aqui no coração. E eu queria que você deixasse aí suas redes sociais, como te encontrar, a igreja qual você vai também, que às vezes a pessoa tá lá do lado, lá na Guarulhos você mora, né? Ali do lado e a pessoa tem medo, receio, tal dia em tal lugar. E aí, querendo ou não, você é uma referência, então acaba que facilita pro povo, né? Ai, que legal. Também quero agradecer, né, a participação, de estar aqui. Muito legal. Nossa, amei, gente. Legal mesmo. bom, Quero voltar outras vezes. Com certeza. Quem sabe para um papo só sobre investimento. A gente fala de outros assuntos aí. Não vou ser repetitiva. A gente fala de outras coisas. Deixa, hein? Mas é legal mesmo, né? Um prazer mesmo. Então, minha igreja é Bola de Neve, lá em Guarulhos, né? Fica na Avenida Timóteo Penteado, 885. Então, quem quiser. As minhas redes sociais, o Facebook é Tami Costa Finanças e o Instagram é Tamires, com TH, Costa, e tem 3 underlines no final. E aí, dá pra achar assim. E aí, gente, qualquer coisa, pode me chamar lá no link, tem o WhatsApp também, para me chamar, pode me chamar no direct, no WhatsApp também, que eu respondo todo mundo por lá. E a intenção é também as pessoas conhecerem, né? Tem o e-mail é contato@elasfinanças.com.br.
elas com 2 L's, que é o nome do meu CNPJ, né? Então, é isso. Legal, sensacional. Pessoal, já aproveitando, deixa, a gente tem nosso Instagram, Sala Podcast, Underline. Underline. Sala Sala Podcast, Underline, lá no Instagram. E o que tem mais? Canal no YouTube, né, gente? Pelo amor de Deus. Esse vídeo vai estar lá, então Por favor. se inscreve, ativa o sininho, compartilha, manda pra avó, pro cachorro, pro tio, pro vizinho, manda pra todo mundo assistir, pra aprender a investir o dinheiro, pra aprender a controlar suas finanças. Chame a Tamires. Gente, é muito importante você curtir, dar um joinha lá pra gente, comentar, porque querendo ou não, isso motiva a gente também de estar aqui. Exatamente. Que é uma coisa que Só ajuda a gente a estar cada dia demais mais juntos, né, presente. nisso. E também pro YouTube dar aquela moralzinha que a gente tá querendo, né, YouTube? Por favor, ajuda nós, Dá uma né? empurrada nos vídeos aí. E é isso, muito obrigado, viu? Agradeço novamente, fico muito feliz. E essa é a parte que o Chicão adora. Eu tô gostando de fazer isso, sabe por quê? Eu acho que é a parte que o Chicão ele fala assim: nossa, o Alex é muito legal comigo. Por quê? É tipo assim, no final dos vídeos a gente tá pedindo pra alguém deixar uma palavra. Porque muita gente assiste e tá numa necessidade de alguma questão. E é legal a pessoa ouvir uma palavra e entender que a vida dá certo, né? Não é o que você tá vivendo hoje que você não vai conseguir ter uma vida financeira legal, ter uma vida boa, ter uma família legal. E eu queria que você deixasse aí pro nosso público, pro seu público, que eu tenho certeza que vai vir acompanhar, uma palavra, um incentivo para eles não desistirem e poder seguir a vida e falar, pô, dá certo, calma, Deus é incrível. Isso aí. Então, tipo, baseado em tudo que eu falei, acho que em todas as experiências que eu vivi, tudo isso, pra mim, tem muita superação, sabe? Superação é uma palavra que sempre me rodeou, assim, né? Então, eu penso que a gente já superou tantas coisas na vida e se você tá passando por alguma dificuldade, alguma necessidade, mesmo que seja uma questão financeira, pra mim, tudo tem solução. Qualquer coisa que você esteja passando, pode ser um deserto, pode ser uma dor, pode ser uma perca, pode ser um problema financeiro. Tem solução. Então, se teve para mim, se eu conseguir viver tudo isso e conseguir superar, você também vai conseguir superar, eu tenho certeza. E é muito importante que a gente se apegue em Deus, porque eu tenho certeza que se tudo que eu vivi aqui, se Deus não tivesse na minha vida, eu não teria vivido. Então, é muito importante que você possa crer, porque Deus te criou para uma vida abundante. Eu sempre falo isso. A gente precisa viver a vida que nós fomos criados para viver. Jesus disse: eu vim para isso, eu vim para te dar uma vida e vida em abundância. Então não é qualquer vidinha, é uma vida em abundância que ele tem pra gente. Então nós precisamos viver essa vida e nós precisamos entender que às vezes nós estamos dentro de um processo e a gente não chegou nesse propósito ainda, e para chegar no propósito a gente precisa passar por qualquer processo. E se você está dentro desse processo, por mais difícil que seja, acredite, persista, não desanima, porque o processo pode estar logo ali. E a abundância pode estar chegando aí na sua vida. Amém. É isso aí, galera. Fiquem com essa palavra e é isso, fechou? Fechou? Muito obrigado. Valeu!